Fica comigo, esse logo, cachorro, e cachorro comigo, e cachorro, esse cachorro, Saber o porquê que você Então, a gente não eu só só queria dinheiro que a gente ó, se juntar o só de gasto de combustível, de carro, mecânico, só uns 15 Quem quer carta? Ah, mas isso daí é fácil arrumar a carta. A carta é o de menos se arrumar. Ixi, o Emerson tinha. Quando eu conheci o Emerson, o Emerson, ele não tinha carta, Eu que marquei um pouco a tempo, arrumei pra ele, fomos lá, ele arrumou a carta dele. Ele foi lá, exame de vista, fez um negócio lá, tirou a carta, mãe. Tá simples hoje, tá simples. E sabe quanto que eu gastei na época? R$ 180 pra arrumar a carta. Não precisa desse negócio de fazer, é coisa de novo, não sei o que. Não, agora é muito simples as coisas. Nossa, não precisa ser carro caro, sabe essas coisas. É um carro pra gente não dar. Sim, sim, Sim. Não dá problema, sabe? Um carro que tem. Então, vai daí. Eu falei que eu não vou passar o Natal lá não. Ah, não vou não, perdi a graça. Olha o que aconteceu. Você comentou alguma coisa da Kelly, do carro? Ela mandou mensagem falando assim: olha como foi
Não, não vou contar. Não, não vou contar. Nem vamos contar. Aí, carro. É, eles fazem pouco caso dele. Eles fazem pouco caso dele. Então, É diferença, eu assim, fica super assim, aqui É, não, e eu também não vou ficar falando, não. E eu também esse só que criança não gostei, não gostei. mãe, Você viu o clima? Mãe. Eu achei que ia ser mais gostoso, mas é bom pra gente aprender, você viu? você ainda É, eu queria que vocês fossem, sabe? Passar com a gente. Eu vou te falar, acho que nem o Emerson gostou, não foi? aqui. Não, eu não vou falar nada não. Mas acho que nem ele gostou. Mas você viu como? Eu vou aqui. Deixou o povo lá. Então não tá animada. Eu vou aqui. Comida. Só pensando em comida. Eu faço Agora tem ovo. Não tá lá, não conta não. Deixa eu ver lá quando eu for lá. E aí, tá animado com a lavação das meninas lá? O Emerson trabalha muito. aqui, ó. Aqui, é muito Ele desce de pé. Até lá embaixo. Ele desce de pé até lá embaixo. O Emerson trabalha muito. Ele tem e ele não gosta de eu não posso falar. Ele é muito. Dora, que hora que nós vamos comer? Vai antes pra academia não chegar, ou tem que tomar antes Não de não chegar. tem vontade de vencer na vida. É o Emerson. É por causa da minha situação que fica jovem. Aí o irmão dele pega a Bíblia de trabalho, não sei o quê. Você vai ter que começar com essa vai na escola, não vai pra academia não. Trabalho, mas pega e eles não têm filho. Eles não têm filho. Nem gostam de Mas Deus vai mudar. Gosto disso. Vocês têm ideia que nós acabamos de sair da academia? Dona Dora fez academia pela primeira vez na vida. Nossa, você passou rápido demais, gente.
Lindo, vai dar pra ir embora. Então, nossa, que praga, né? Quando nós grava, né? Partiu o carro. Tava falando com a minha mãe. Mas quem foi isso? Você saiu agora de Orlândia? E agora? E chegou recebido aqui pra gente. Mas Agora esse a não vai gente fazer vai bem, não? com vocês. Tá. Tá todo mundo aqui. Também mozinho aqui também para participar do seu Heloísa aqui não fala. E tem cartinha, 4 folhetos. É com muito carinho que estou enviando esses presentes. Como eu havia te falado, vamos acompanhar a de vocês. E se for possível, gostaria muito que você mandasse um beijo para a vovó Laura, Sônia, que é a minha mãe, e Manu, minha filha. Elas não perdem vídeos seus e ficaria muito feliz com esse super. Deus abençoe vocês grandemente. Com amor, Thalita. Obrigada, Thalita. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe grandemente. E aqui nós queremos mandar um grande beijo para a vovó. Para quem mais? Para a Sônia e Manu. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, tá bom? Bora abrir? Tira em popá. Oi, mãe. O Emerson tá brigando. Tá saindo de Orlândia. Entendeu, Ifa? Sofia. Então, rasga o saquinho para a Sofia. Eu também, você acredita que eu fiquei tão nervosa que eu tô suado? Tá. Você acredita? Entendeu? Agora tá diminuindo. Agora Mas vai eu fiquei ontem. Não se ficar Fiquei cheio nervosa de ontem. Vem aqui pra mim. Fiquei menstruada. Olha, Tô menstruada. Hoje já deu uma melhorada. eu tenho que preparar uma fórmula perfeita do amor, que é a ocitocina. Dividir essa caixinha, ó, quando eu tenho que internet, olha, que maravilhoso. Manaus. Como o Emerson. Vixe, mãe, eu não quis nem nada desse. Vamos ver. Bem Ele é arrumadinho. parente da Fatinha, da Kelly lá. Além de ser o hormônio do amor, é também a nossa loja de presentes. Aqui cada detalhe é pensado e criado com carinho para fortalecer vínculos e eternizar há momentos especiais. E esses foram feitos especialmente para vocês, família linda e família. Com amor, amigo. Arrasou, viu? Olha só a embalagem. Prontinho, você já viu o adesivo. Tá dando spoiler de tudo aí, Dora. Dora não faz isso. Não. Esse daqui é mágico. Ai, meu Deus. Esse daqui é o... Acabei de falar isso pra vocês, eu soube até o nome.
informação certinha aqui do que a Catalina trabalha. Inclusive, vou até falar o meu aqui. Eles trabalham com presença de personalidade, com móveis de quadro, fotos mais diferentes. Eu acho que a psicóloga vai... Eu já tô menstruada. Nervoso? Separado, né? Ficou chato. Eu senti mal. Energia? Ruim, né? Energia ruim, né? Eu também não senti bem lá, não. Você achou que tava o quê? Uma energia estranha, né? Ah, é outra coisa. Alguém fez o quê? Brigou? Ai, que Ai, que estranho. Eu achei uma energia pesada. Eu achei esquisito. Você não achou, filho? Vocês acham da gente comer uma sopinha? Poxa, mano, Neto, eu achei, viu? Achei muito esquisito. Uma energia ruim. Muita inveja, né? Você acha que eles têm inveja da gente? Você acha? Tem inveja da gente, né? Você acha que eles têm inveja da gente? Achei estranho. Eu achei um pouco de peso. Você não achou?
achei um pouco pesado o clima, as pessoas. Põe lá, joga fora. Achei pesado. Não achei legal não, Will. Não sei explicar. Não sei falar assim. Sei o que é. Achei. Eu quero o carro. Não sei. Tem saco lá? Quero o carro Tira! Eu fazia. Tá ali, sabe? Então põe lá. Eu achei o clima pesado. Aí eu acho que é herói e arroz. Parece que a gente é. Sei lá. Gente, aí arroz, Parece que eles não estavam. tirar você, sabe? E a pessoa você quer tirar. Mas eu nem falei nada pro seu pai, coitado, porque é família dele. Mas eu não. Eu acho que isso aí, tio. Ele sentiu, né? Essa é você, ou essa a pessoa, eu falei, Vocês? Ele Ele sentiu? Aí fica. Porque quando a gente vai no Playboy, tem. Né? A gente brinca. Seu pai gosta mais de estar lá, na vovó, do que lá na casa da mãe dele. Porque ele não gosta. Percebi que ele não gosta. Ele parecia que ele não estava gostando, né? Eu percebi que ele estava querendo ir embora. Mas era Natal, né? Tipo assim, fica lá, a vovó tava lá, vovô, né? Nem a vovó gostou. Aí é muito pesado, cara. Muito pesado. E saquei a outra, a mulher, a família, que sorriso, o meu. Essa mulher tem uma igreja.
energia pesada. É, Lá tem uma energia pesada. é. Eu achei. Eu nunca vi. Muito disso. Isso. Que isso? Isso, mãe, que é. Vida? Não, mãe. Tem muita briga lá? Porque tem muita rica. Vitória gostou, né? Meu Deus. E Ela não entende. muito legal. Mas é muito fofoqueiro. Gordinha, tô! Muito feliz. Quer um pouquinho? Só porque Quer? muito quente. É muito lindo. Ai, não sei, achei. Eu acho que tem coração. Uau. Sei lá. Eu acho que você trabalha e a sua uau. Não, gordinha, eu vou fazer cacá já. Você Aí você mata aqui na geladeira. Aí você põe no fogo. As tarefas de cada um aqui. Dora, não sei o que, não sei o que. Patrícia, não sei o que, não sei o que. Aí vai lá, pega o marcador, marca na. Olha que legal. Esse é o meu foco, vai aqui. Ó. Essa não tô fazendo. Gosto muito. Eu também senti, né? Eu senti mal. As pessoas separadas, né? Eu senti mal. Eu acho que é uma coisa. Uma coisa. Alguma coisa? Eu vou lavar o E aqui, um patinho um pouco mais. eu sei, eu senti que eu senti
Pronto, tá É, vamos. vou pôr de molho mais tarde, eu vou colocar cozinha. Assim, com tudo. Põe em cima da mesa. Ai, eu sei. Ai, eu só fui aqui. Eu tava tudo. Vou pegar. Fui assim, vou. Fui aqui, misturando. Aham. Aham. Eu tentava salvar de minha casa também, mas a gente só ouviu quando chegou aqui. Não sei mais o que nós vamos fazer. Porque eu sou. Eu já falei mas nada. E assim. Aham. O que é aham? Aham. Aqui é isso. Depois eu
banho primeiro. Lavar essa cabeça, depois eu dormir. Para do jeito da cozinha, né? Acho que eu vou fazer mais pouco. Tira esse carregador aqui de frente, ó. Sabe as roupas que você ganhou, né? Guarda no seu guarda-roupa, você guarda depois? Com certeza, então. Acabei. Pega lá, então vai lá lavar seu carro. E o copo, lava direito. Ninguém fala. Não, eu sei que.
Aqui é a Lisa Smith da RRPI News. Houve uma série de assassinatos no último mês aqui em Little Rock e nas cidades vizinhas. A polícia ainda não se pronunciou. As vítimas do assassino são homens e mulheres que tinham entre 20 e 40 anos de idade. O prefeito pediu para a população ter paciência durante a investigação. Mas é importante se precaver, trancar as portas e evitar ficar na rua de trás. Portanto, por favor, tome cuidado. E caso você perceba alguma coisa fora do comum, por favor, chame a polícia. A fé, a esperança e o amor são sentimentos que nos norteiam, mas o maior deles é, obviamente, o amor. Para a salvação sexual, Secrets
o carro é sair aqui, a meu carro é necessário abrir e abrir o ar é o carro é o vários policiais nessa investigação, você deu... Ai, é muito coisa. E que quer que tudo é o carro eu e agora eu esse carro eu o carro sobre essa carro o eu fui e passear. Acho que No aniversário da sua filha? Eu tô te sobreaviso, eu tenho que ir. Mas eu volto, tá? Eu te amo. Você pode brincar com seus amiguinhos? Tá bom, então eu vou baixar aqui. Assim, olha, eu fui lá, eu fui aqui, aqui, Tá gravado. Quem matou deixou de propósito? Pode ter sido o desfecho dele. Por que vocês olham de água tão vermelho? Aqui, ó. Esse é o corpo. Ali. A senhora reconhece? Marcia. Eu passei de novo. Oi, meu amor. Eu passei. A gente pode fazer isso depois. Você Depois não. É importante que seja agora, senhora Bacala. A senhora notou mudança de comportamento do seu marido ultimamente? Desliga lá, TV. Vamos discutir. Vocês usavam camisinha? É. Do quê? A gente achou isso aqui no bolso do paletó do seu marido junto com o recibo. Parece que ele comprou no dia em que ele desapareceu depois do trabalho. A dúvida do meu parceiro aqui é, será que o Rick tinha um caso? Não, jamais. Ele era um homem muito devoto. Você tem certeza? Polícia de Little Rock. Vamos verificar mais uma coisinha. Ele esqueceu de deletar o histórico. O quê? Mas isso é ótimo.
isso na parede do banheiro da minha Pessoal, o chefe quer ver vocês na sala dele agora. Nós já vamos. Tá bom. Olha só, como você sabe que é igual? Porque eu vi. Secrets 666. Caramba. Isso aí é coisa do demônio. O que não é do demônio? Ela veio transferida de Tulsa. Detetive Waters, homicídios. Prazer conhecê-los. O prazer é nosso. Ela vai trabalhar com vocês. O quê? Por quanto tempo? Pelo tempo necessário de prender esse tarado antes dele agir de novo. Por que você acha que ele vai agir de novo? Já são 3 casos em 2 meses, todos iguais. Qual o nome disso? É um assassino em série, ou um imitador. Foi alguma coisa que a gente fez, ou... Porque eu não tô... Aí, qual é o problema aqui? A gente ganhou uma parceira de repente e... Olha, com todo respeito, chefe, a gente não precisa de ninguém. Não. A ordem vem de cima. Nós precisamos muito de ajuda. Se mais alguém aparecer morto, eu vou ficar muito puto. Isso é só o começo. Mas é que a gente gosta de trabalhar junto porque a Waters vai trabalhar com vocês. Ela vai ser a terceira opinião. E ela sabe trabalhar em silêncio. Não é isso, Waters? Viu? É super inteligente e já concordou comigo. Você não está entendendo? Eu não quero entender. Já chega. Agora é trabalhar e pegar o serial killer. Tudo bem, obrigado. Tchau. Boa sorte. Lavou lá dentro daquele lixo, né? Lavou o lixo? Pra tirar os bigatos? Seu sotaque é sexy. De onde é? Da Inglaterra? Você lavou ontem? É de Sydney. Ah, é casada? Não é da sua conta. Calma. É só um bate-papo. Eu estou muito calma, obrigada. É que minha vida pessoal não tem nada a ver com solucionar crimes. Disso eu discordo. Como a minha vida está sempre nas mãos dos meus colegas, eu quero saber com quem eu trabalho. Relaxa. Eu não estou te paquerando. Tá bom. E pra onde nós vamos? A gente vai para a igreja. Eu não tenho recebido muitas visitas ultimamente, mas que surpresa boa. E a que eu devo essa visita? Infelizmente, o Rick McCallum foi encontrado morto ontem. O quê? Homicídio. É que horrível. E a Marcy? Ela não aceitou muito bem. Ela soube ontem. Por que as câmeras do seu prédio estão todas desligadas? É que o sistema precisa ser atualizado, mas eu tenho certeza de que logo vai estar tudo funcionando. Até lá eu confio em Deus para nos proteger. Amém. Bom, e o senhor já ouviu falar de um site chamado Secrets 666? Não, por quê? Será que alguém mencionou numa confissão? Eu não ouvi falar. Agora, se me dão licença, eu tenho uma reunião. Não, tira essa roupa. Ah, é? Tira esse short. Eu sinto muito. Estava com short desde ontem. Com licença. Oi, é que eu vi vocês conversando com o pastor sobre o site 666. A minha colega de quarto, Vanessa Perkins, ela acessou esse site e desapareceu faz 3 dias. Você registrou queixa de pessoa desaparecida? Sim. Será que vocês não podem me ajudar? Uma dúvida Sabrina, de onde conhece a Vanessa? De um grupo de apoio da nossa igreja. Tem reunião toda terça-noite. Apoio pra quê? BSA. Mas o que é VSA? Salada? E o que aconteceu no dia anterior? Sobre isso? Ela me ligou Só no salada, bar tá bom. 1836. Assim aqui. Ela disse com quem ela estava? Não. Mas quando eu cheguei no bar, no estacionamento, eu vi ela saindo e entrando Pega no aquelas bar. roupas que você ganhou pra mim Quando ela ver. desapareceu, eu fiquei preocupada e tentei localizar o celular dela. Fala onde ele estava.
Cadê a escova? Onde? Nessa estrada. É o último local que aparece no aplicativo. Parece que tem uma casa no fim da estrada. Vamos dar uma olhada. Fica no carro. Olha os fundos. Tá, vai pro lado. Alô, polícia? Tem alguém aí? Polícia, que virou o bloco? Tem alguém em casa? É só do mar. Essa daqui dá pra mim usar de short. Olá! Ele pode ir com essa roupa, né? Essa daqui, ó. Nada. Usar Você. short. E essa blusa? Bom, Também né? Você. e agora? E essa blusa? Acho que tá abandonando. É, mas a luz está acesa. Aí, a gente não tem mandado. E esse cheiro? Papai tá chegando? Que merda é essa? Ou tá Sabe o que é chegando esse cheiro? lá na empresa? Nada suspeito. Eu cuido da... Nada. Opa! Tá quente. Cara, Ontem ele Cheiro é esse? tava o tempo todo. Cheiro é esse? Vamos sair. Pede uma folha. Põe lá naquelas sacolas que dá roupa pro senhor. Sabe aquelas brancas? Abre, esse daqui põe no meu guarda-roupa. Ah, você sabe se você não. Não, você falou. Eu quero ver ela, eu preciso ver ela. Ah, me deixa entrar. Olha só, a gente precisa pegar o depoimento dela. A gente cuida disso. Vem cá. Eu sinto Sinto muito. muito. Robert Hedges, morto em 2004. Filho é suspeito. Charlie Hedges foragido. Pessoal, olha isso. Essa casa era o jornal de Robert Hedges. Ele foi decapitado há 20 anos. O filho, Charlie Hedges, era o principal suspeito e está foragido. Então o nosso psicopata tem problema com o pai. Ou é um imitador. Meu pai era um tremendo babaca. Gente que briga com o pai costuma ser complicada, cara. O que é que você quer dizer? Eu só tô falando. Não é fácil crescer com um pai nervoso e que gosta de usar ferro e passar roupa pra te agredir quando ele volta pra casa. O que vocês acham da gente deixar isso tudo pra depois? Amanhã à noite a gente se vê no 1836, né? Melhor assim. Pra tentar entender isso. Tipo, rachas. Aí, Mãe. tudo bem? Vamos lá. Se você não vai falar com ninguém, fala comigo. Aquela piscina lá, né? Que a vovó tem, não Você deixou de fora. É sua, Não me mas deixa de agora fora. chegou eu. Agora é minha. Se eu te guardo nas coisas do seu pai. Vem pentear o cabelo. E vai pôr uma blusa. Não. Só
Obrigada. Mamãe. Pronto, obrigada. Uma pergunta. Você é casada? Fala a verdade. Eu pareço casada. Que droga, eu acabei de sair do trabalho. Você jura? Juro por Deus. A gente vai se dar bem. É mesmo? Esse filme também é sem graça, né? É. Ok, De todo. Vai pra uma vida. leia, mano. Eu tô cansada. Eu achei. Quero assistir. Ó, guarda lá. Ai, peso! Aqui eu vai ter Boa noite. Essa é Beth. É desenho? Uma que parece a Beth mesmo. esse caiu. Mamãe. É desenho? É. Em uma palavra, Desenho. ela existe a geração, mas todas as casas são novinhas. O ar fresco, a água limpa e não dá pra reclamar do visual. O único problema são as fracas. Sabe, a maioria dos lugares costuma ter rápidos, mosquitos, mas nós temos. Mas nós sim, somos filhos. A gente nunca foge de uma boa vida. Mas não, tudo bem. Eu vou, vai. Você tá trabalhando. Os dragões têm meio que sido um problema. Aqui, em todo lugar. Então a gente decidiu combater os dragões. Mas ele está sendo positivo pra nós. O que ele está fazendo aqui de novo? Esse é histórico, imenso, chefe da aldeia. Dizem que quando ele era bebê, arrancou a cabeça de um dragão assim, brincando. Você não acredita? Pode apostar. E uma focada aqui nos amigos monstruosos. No dia da noite, até agora não foi. Saiu de novo. Ninja! Você é nível! Eu vou voltar antes que você diga que calminha aí. Vai, por favor! Esse bronco folgado de mãos polivalentes é o Borcão. Toma! Eu sou aprendiz dele desde que era pequeno. Não era nem pra eu estar aqui. E desde quando isso te impediu? Protege os depósitos. Isso, você protege os animais. E fiquem atentos aos fúrias da noite.
Eles sim podem participar. Nós somos não somos nada sem a capitã. A maior estrela da nossa geração. Ela já é incrível sem precisar fazer força nenhuma. Simplesmente detona todo mundo. Astrid. Eu arrumo até uma namorada. Astrid? Você não é uma fique de verdade. Você não levanta um martelo, não aguenta um machado. Quem consegue jogar um desses? Eu reformulei ela todinha. Ela tem cabelo. Olha aqui, garoto. Eu só preciso dar uma calibradinha. Se você quiser ir lá fora e lutar contra dragões, tem que parar com tudo. Isso. Mas você tá apontando pra ele todo. É. Pode ser você todo. O que é? Senhor, tá jogando um jogo muito perigoso, tá? Reprimindo essa realidade. Haverá consequências. Eu prefiro me arriscar. Vai fora da filha, agora. Eu chego lá. E matar o dragão é tudo pra nós. Os Bronquios são o futuro. Se matar um deles, vamos notar, com certeza. O Zig arrepiante é exótico, empolgante. Duas raças, treino duplo. Uma cabeça de nada, pelo menos me daria uma moral. Pesadelo monstruoso. Só os melhores filhos lutam contra ele.
Não estou brincando, soluço. É tão difícil assim para você receber ordens? Mas é que eu não consigo me segurar, pai. Olha, quando eu vejo um dragão, eu tenho que matá-lo. Entende, pai? Eu sou assim. Você é muitas coisas, filho. Mas matador de dragões você não é. Volta para casa. E não deixe ele sair mais. Como um cara pode ser tão sem noção? Se fosse qualquer outro, já teria sido chutado dessa ilha. Acho que ser filho do chefe tem seus privilégios. Olha, se não fosse pelo chefe... Mas, enfim, meu pai tem o maior orgulho de mim, então, Pai, eu tava dizendo... Ele nunca me ouve. Ah, isso é mal de família. E quando ele ouve, é sempre com aquele olhar decepcionado. Como se faltasse carne no ensopado. Eu já vi isso aí. Escuta, você está encarando isso do jeito errado. Isso não é pela sua aparência. O que incomoda é o que está dentro de você. Obrigado. Vou resumir isso assim. Espera. A questão é... Pare de se esforçar tanto para ser que você não é. Eu só quero ser igual a vocês. Eu sei disso.
Não tenho tempo de treinar os recrutas deste ano, então é com você. O velho rito de passagem. Chegou a vez do soluço, não é? Falo dos outros. Então ele pode cuidar da ferraria enquanto isso. Aço derretido, lâminas afiadas, muito tempo livre. O que poderia dar errado? O que eu faço com ele, Bocão? Volta no treinamento. Não, eu falo sério. Eu mais ainda. Ele quer isso mais do que qualquer coisa. Acredite ou não. Aquele menino quer muito deixar você orgulhoso. Mas aquele menino é turrão. Puxou isso da mãe. Olha o que houve com ela. Porque a Valka era teimosa. Quando eu era menino, lá vem. Eu era disciplinado. Eu dava duro, porque acreditava no que um viking é capaz. Derrubando montanhas, devastando florestas, domar os mares. Eu sabia o que eu era e o que eu deveria me tornar. O soluço. Ele não é assim. Que chance ele tem de seguir os meus passos? Não pode impedir o estoico. Só pode prepará-lo. Porque a verdade é que nem sempre estaremos por perto para protegê-lo. Ele vai acabar saindo de novo. Se bobear, já até saiu.
preciso falar com você, pai. Também preciso falar com você, filho. Você pode aprender a combater dragões. Quê? Fala primeiro. Não. Fala você. Você conseguiu. Treino com dragões. Começa amanhã. Poxa vida, eu devia ter falado primeiro. Olha, eu estava pensando assim, nós já temos um excesso de vikings para combater dragões, mas nós não temos tantos vikings para ver. Pai, eu não quero combater dragões. Não brinca. Claro que quer. Não, deixa eu explicar. Eu não consigo matar dragões. Mas você vai. Não, eu tenho mega hiper certeza de que chegou a hora. Soluço. Ai, você não está me ouvindo? Você não está me ouvindo? A prova de fogo é a gênese dos vikings. Onde os heróis são forjados, onde nascem os futuros chefes. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Pai, eu não sou como você. Escuta. Quando você levar este machado, levará todos nós com você. Quer dizer que você andará como nós, falará como nós, pensará como nós. Acabou tudo. Isso. Você está apontando para ele todo. Trato. Essa conversa está parecendo mais um monólogo. Trato. Bom. Treine firme. Eu vou voltar. Talvez. Eu vou ficar aqui. Talvez. Escolher um local pra mim estar. Aqui de dentro parece tão maior. Dá pra acreditar que a gente tá pisando aqui? Foi aqui que o chefe Del Cinzento matou um morte murmurante. É, e vai ser aqui que o chefe Cabeça Dura vai matar todo o resto. Se liga, cara, tô louco pra ganhar as minhas lendárias feridas de guerra. Esse montalho enorme dentro da minha cara. Sempre sou chato, mas vai ser legal ver os dragões de verdade. De perto, só que eu acho que seria melhor sem meus ferimentos e cicatrizes. Mas olha, isso teria. Sem uma cicatriz não tem a menor graça. Pois é, né? Dor, é amar. Show! Quem convidou ele? Acho que o papai deu uma forcinha, né? Vocês não estão meio velhinhos pra estar aqui, mas ele tá. O que você disse? Repete isso. É delicado, porque foram reprovados no treinamento umas vezes. Ah, foram só 4 vezes, fala sério. E o termo certo é retido, algo que é valioso demais para liberar. Bem delicado, soluço. Belo nome, aliás. Seu nome é Melequento. Exato. Nome de viking másculo. Traduzido dos textos antigos que citam aquele que veste... Amor! Vamos começar. Esses moleques. Vocês são os mais novos a se juntarem a essa consagrada tradição. Toda barata d'água nascida em nossa aldeia deve um dia sobreviver a essa arena, se quiser lutar ombro a ombro com o restante de nós. Vai ser exaustivo. Vai ser muito perigoso. Mas quem se sair melhor, ganhará o título de melhor matador. E com ele, a honra de matar o seu primeiro dragão na frente de toda a aldeia. É uma glória maior do que esta. E foi. O soluço já matou um Fúria da Noite. Isso, por acaso, não desqualifica ele? Ah, não liga pra ele. Você é magrelo. Você é fraco. Vai ser um alvo menos apetitoso. Vou te ver com uma raspa no tacho. Nem sequer dá com isso. Eles vão querer ir atrás daqueles
O pesadelo, monstruoso. O que disse? O terror termina. Cala a boca, moleque. Saco de lã ambulante. E finalmente, o temido Grumpel. Força da mandíbula morta. Incrível. Vai, tipo, ensinar nada. Só se aprende fazendo. É a fã de sobrevivência. Quem for atingido não tá fora. Ou você sabe pouco. Qual é a primeira coisa de que vai precisar? Isso! Alguém louco! A peça mais importante do seu equipamento é o escudo. Se tiver que escolher entre uma espada e um escudo, deixe escolher. É o escudo! Cabeça quente, cabeça dura, tchau! Escudo serve para mais uma coisa: barulho! Faça bastante barulho para tentar confundir o campeão. Esse dragão tem um número limitado de ataques. Quantos tem um Grumpel? 6, 3, isso! Um ataque para cada um de vocês. Mas é interessante saber que as vozes de diferentes regiões variam em termos de composição. Mano, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vai pra lá! Pedra de peixe, tá fora! Já vi que a gente vai dominar geral. Parece até que fomos feitos pra ficar juntos. Elimina poucos, Jim. Só existe um melhor matador. Bem-vindo, tá fora! 3 ataques. Só restou eu e você. Não. Só. Lembre-se que um dragão sempre ataca pra matar. Então mostra pra me matou.
Qual foi o erro da Astrid hoje na arena? A minha cambalhota foi mal feita. Fui desleixada, atrapalhou meu salto. Deu pra ver. Aí, deixa a minha amiga em paz. Ela tá se esforçando. Não pega pesado, você chega lá. Da próxima vez vai dar merda. Astrid tá certo. Precisam ser mais duros com vocês mesmos. Basta só um elo fraco. Tá atrasado, né? Você tem que começar a levar isso a sério. Vivemos em um campo de batalha. E caso não tenham notado, o adversário está ganhando. Vão precisar de tudo que tiverem a seu favor. Então, se não fizeram o dever de casa, permitam-me apresentar a vocês. O livro dos dragões. Tudo o que sabemos sobre cada dragão que conhecemos. Cada uma de nossas tribos trouxe sua sabedoria e experiência para essas páginas. É o nosso bem mais sagrado. Não vão atacar hoje, portanto, estudem. Peraí, é pra gente ler? Eu já vi umas 50 de vezes. Tem um estudo nível que ficha o fermento na sua cara. E também tem um... Pra que ler essas baboseiras? Se a gente pode matar as coisas que as baboseiras falam? Porque eu sou o tipo de cara que outros caras escrevem esses livros. Pô, moleque, bate aqui! Tudo bem que eu tô aqui pra todas as perguntas em relação aos dragões, tá? Teorias, estatísticas, eu fiz até... Podem me perguntar qualquer coisa. Nem vem atrás de mim. É sério, podem me testar. Então, não dá pra saber se é castigo ou diversão, né? Eu já li. É que, talvez eles não sejam tão maus quanto a gente imagina. Você é maluco de verdade ou tá só se fazendo? Será que não tem decepção? Acabar com os dragões é o nosso propósito. Foi por isso que as melhores tribos se uniram. Porque sim, os dragões são tão maus quanto pensamos. Eu sei, só que talvez a culpa também seja nossa. Invadindo as terras deles, comendo a comida. Nossa, você vive em outro mundo, né, Soluço? Porque pra você tá tudo garantido. Não precisa trabalhar pra nada, nem tem que se preocupar em se impor. Mas adivinha? Sabe da onde eu vim? Eu vim do nada. Meu pai não é chefe, ninguém me ajuda, eu não tenho desculpa, eu não tenho medo de trabalho, eu encaro o que for pra cumprir a minha tarefa, que nesse caso é matar dragões pro bem de todo mundo. Sabe o que mais? Não, então tá com medo de perguntar. Eu tô de olho naquela casona de vocês. Um dia eu vou ser chefe. Eu não duvido disso. Acho até que meu pai ia ficar bem feliz. Aliás, ele sempre quis ser pai de alguém como você, de não alguém como eu. Sabe meu caminho, seu moço? Vamos lá de novo.
parte 2, talvez um prospecto. Vocês não podem se esforçar. A aula de hoje é sobre ataque. Os Nathans são rápidos e ágeis. Vocês têm que ser mais rápidos e mais ágeis.
Ele deve ter espalhado a notícia, porque em um mês, outro comeu a minha perna. Como se ele tente. Dentes afiados, força da mandíbula 17. Eu vou vingar você, parrudão. Cortando as pernas de todos os dragões que eu vi pela frente. Melhor guerra mais asas e caudas. Se eles não podem voar, não podem fugir. O dragão no chão é um dragão morto. Qualquer um deles pode sobreviver se os outros membros. Eu vou perder todos os meus membros. Eu ofereço a cabeça quente pra perder pelo menos um membro. Somos gêmeos. Sua dor é a minha dor. Vocês são gêmeos? Nem a nossa mãe consegue nos distinguir. Estranho. Mas Cris teve uma boa ideia. Dorme um pouco enquanto pode. O histórico já vai voltar. E um de vocês será escolhido para matar o dragão. A pergunta é... quem? Suas vítimas
Agora, reflita sobre sua atitude. Então, a aula já acabou por hoje? É só porque eu tenho que ver umas coisinhas que eu preciso. Valeu, a gente se vê lá. Até lá.
Pai! Pai! Tá bem, te vejo em casa! Então, nada do ninho. Nem chegamos perto. Espero que você tenha tido mais sorte. Bom, se está se referindo à sua aflição de pai, a resposta é... sim. Já soube das novidades, chefe. Eu só pego essa moça. Ninguém vai sentir falta daquele emprestado. O soluço foi embora. Ele dá uma fugida toda tarde, mas também vida de celebridade não é homem não, sabia? Ele não pode andar pela aldeia sem ser assediado pelos novos cães. Eu diria, tanto jeito como as feras. Você tem segredinhos. Eu tenho? Até quando você iria esconder de mim? Olha, eu nem sei o que você está falando. Nada acontece nesta ilha sem que eu fique sabendo. Então, vamos conversar sobre o dragão. Oh, meu Deus, pai. Pai, olha, me desculpa, pai. Eu ia contar pra você, eu só não estava sabendo que como. Ué, você não se concentra? O quê? O quê? Eu sempre sonhei com isso. Mesmo nascer. Pode apostar, fica cada vez melhor. Espera
Você me acredita, filho? Todos esses anos foi o pior viking que já existiu em Beric. Odin foi difícil. Eu quase desisti. Enquanto isso, você está escondendo seu talento. Oh, poderoso Thor! Quem diria que justamente o treino com dragões é do seu forte? Hã? Você pode até ser o melhor matador. Assim como o papai. Sabe? Sabe. Agora que você está indo também na arena. Eu vou. Senta. Vamos, enfim, ter assunto para conversar. Então eu... eu trouxe um presente. Para se proteger na arena. Sua mãe gostaria que ficasse com isso. Puxa, é a metade do peitoral dela. Faz par com o meu. Assim ela vai estar sempre perto, sabe? Use com orgulho, filho. Você cumpriu a sua parte do trato. Cansado. Tô achando que já tá na hora. Mas orelha conversa. Amanhã é o grande dia. É a prova de fogo. É a prova de fogo. Prova de fogo. Boa sorte, então. Espero que goste. Peitoral. Tá. Bom, então, boa noite. Fica de truques. A melhor matadora aqui sou eu. Ah, tudo bem, o título é seu, de matadora top, tu manda. É agora. Muito bem. Tchau. Silêncio. Calma aí. Não, é que eu tô atrasado pra... Por quê? Atrasado pra quê? Pode Mais dizer? um ano e mais uma prova de fogo chega ao fim. A Ancianote tomou sua decisão. O novo melhor matador será... Cai fora e não voltar mais. Amigão, acabou o tempo. Exatamente o que eu pensei. Mas o que você tá fazendo aqui? Vim atrás de respostas. Hã? Tá fazendo o que aqui? Amigão é o seu treinador? Ele te deu essa roupa aí? Eu sei que isso parece estranho, mas olha só, diretamente eu... Você tem razão. Já chega de mentira. Eu andei fazendo mais roupas, entendeu? E você me pegou, tá na hora, todo mundo sabia a verdade. Por que você fez isso? Isso é pelas mentiras. E isso é por todo o resto. Corre!
Eu sou praticamente um co-capitão. Então vamos acabar logo com isso. Você que manda. Mariela, vamos descer com ela. Devagar. Não precisa terminar. Vai levar todo mundo para um passeio mágico? Não vai apagar o que eles fizeram com a gente sobre isso. Eles nos caçam, roubam nossa comida. Eles levam minha mãe. E aí a gente vai continuar se matando? É verdade isso? Eu não sei. Mas você estragou nossa fuga, não tem aniversário. Olha, eu posso não te denunciar. Mas também podemos não te jogar no mar. O que foi? O que foi? Gabriela, tira isso aqui.
Eles vão matar o Mandela. Astrid, a gente tem que pensar antes. Com calma. Soluço, nós acabamos de encontrar um dos dragões. E você quer guardar segredo para proteger seu petzinho? É isso? Tá legal. E o que fazemos? Fica soltando ela. Eu vou pensar. Isso é por me sequestrar. Você vai... E isso é por todo o resto. Meu filho ganhou o título de melhor matador. E ninguém está mais surpreso e mais orgulhoso do que eu. Hoje, meu filho se torna um rei. Hoje, ele se torna um de nós. Mas você tem algo que eu não tenho. Algo que nenhum de nós tem. Então, eu vou ficar do seu lado. Seja como for. Seja como for. Maravilhoso.
não são o que pensávamos. Não precisamos matá-los. Eu disse parem a luta! Deveria ter visto os pais. Nós tínhamos um Eu trato. sei, pai, mas isso foi antes. Tá tudo muito errado, pai. Então tudo na arena foi o quê? Um truque? Mentira! Não, eu deveria ter contado antes. Eu sei, foi erro meu. Pode ficar bravo comigo, me castiga, mas por favor, não machuca o Banguela. O dragão? É com ele que está preocupado? E não com as pessoas que você quase matou? Ele não é perigoso, ele só queria me proteger. Eles levaram a sua mãe, pelo amor dos deuses! Se ela pudesse ver você agora, ao lado deles, quando eles mataram centenas de nós... E nós matamos milhares deles, pai! Eles não se defendem, só isso! Eles atacam porque são obrigados. Se não levarem comida suficiente, eles também acabam sendo comidos. Tem uma coisa na ilha deles, pai. Um dragão como eu nunca tinha visto. Ilha deles? Você foi até o ninho? Eu disse ninho? Como encontrou o ninho? Não fui eu. Foi o Banguela. Só um dragão pode achar a ilha. Não. Pai, não. Você não tem ideia do que te espera. Diferente de tudo que você já viu. Você não vai vencer, pai. Será que só uma vez na vida você pode me escutar? Você passou para o lado deles.
Mas então por quê? Por que não matou? Sei lá, eu não consegui. Isso não é resposta. Por que de repente você quer tanto saber? Porque eu quero me lembrar do que você disse agora. Porque eu fui fraco. Eu fui covarde. Porque eu não queria matar o dragão. Você disse que não mataria? É igual, eu não mataria. Eu sou o primeiro viking em sei lá quanto tempo que não mataria o dragão. Mas foi o primeiro a montar em um. Então... eu não pude matá-lo porque... ele estava tão assustado quanto eu. Quando eu olhei pra ele, eu vi a mim mesmo. Ele deve estar muito assustado. O que você vai fazer agora? Uma besteira, com certeza. Tá, mas você já fez isso. Então, alguma loucura. É assim que se fala. Diga na sua posição, ao alcance do meu ouvido. Você é meio masoquista. Temos uma chance de lutar desta vez. Graças aos somos. Quanto tempo acha que vamos ficar? Sai da frente, Bala. Você acabou de pagar mico na frente da aldeia inteira. Por que eu te daria ouvidos? Por quê, comandante? Exatamente. Vamos prestar atenção, pessoal. Gente, meu pai tem boas intenções, mas é teimoso. Ele vai acabar arrumando encrenca, então depende de nós. Nós? Eu não conseguiria fazer isso sem vocês. Cada um de vocês tem alguma coisa de especial. Isso é tudo. Foi sábio querer ajuda da arma mais letal da aldeia. Eu mesmo. Você tem um lado selvagem e eu gosto. Astrid, você é a melhor de nós, tem que nos liderar. Liderar pra onde, exatamente? Eles partiram com todos os nossos barcos. Podem confiar em mim. Foi pra lá que isso foi. Fique abaixado. Esteja pronto.
isso que acontecer agora. Eu tenho orgulho de te chamar de filho. É tudo que eu preciso. Conseguiu! Você espera o Benediano! Eu te espero, rainha! Isso mesmo! De olho em mim! Benediano!
perdoe.
Não, porque acho que com isso eu consigo me acostumar. É? Parece que tudo que nós precisávamos era de um pouquinho disso. Você tá apontando pra mim tudo. Bom, pelo menos quase tudo. Essa tela nova fui eu que fiz. Com uma pitada do seu estilo excêntrico pra dar o toque final. Pra você, bem-vindo ao lar. Você reconstruiu? É, achei os seus projetos. Nada mal. Quer dar uma voltinha? Essa é Beth. Você teria que ser louco pra se mudar pra cá. E mais louco ainda pra ficar. Beth não é pros fracos, não. Cultivado aqui é duro, sem sabor. E o povo que vive aqui é mais ainda. A única coisa boa são os animais de estimação. Sabe, em outros lugares as pessoas têm pôneis, papagaios, mas nós temos dragões. Se você pretende ser comido, o meu conselho é optar por um Duncan. Pois sabe querer ajuda da arma mais letal da aldeia. Eu. O lançamento de um novo brinquedo acabou virando um massacre. A designer de brinquedos Gemma Forrester compareceu hoje a um tribunal em Seattle, onde é acusada de colocar vidas em risco. Muita gente culpa a Gemma pelo que a Megan fez. Por muito tempo ela também se culpou. Mas quanto mais ela ia TV falar sobre o que aconteceu, mais ela percebia que tinha uma chance de transformar aquilo numa coisa positiva. A questão é um mundo em crise. Terceirizando nossos deveres parentais para aparelhos, bombardeando as crianças com estímulos de dopamina por uso de eletrônicos. Vocês não dariam cocaína para os seus filhos. Por que dar um smartphone? Aí eu conheci o Cristiano. Oi, Gemma. Oi. Christian Bradley. Ele dirige uma fundação que alerta as pessoas sobre os perigos da IA. Eles tentam convencer políticos daqui e do mundo todo a criar regiões seguras. Foi o que aconteceu com a Megan,
Você não acredita que a tecnologia pode ser usada para o bem. Só acha que crianças não deveriam ser tão expostas a ela. Mas ela sempre faz questão de explicar o porquê. E assim como foi visto, as empresas estavam usando a seção 230 como uma forma de driblar a lei e lucrar com a atenção das crianças sem se preocupar com a saúde mental. E como se sente com isso? Acho que sem eletrônicos temos mais liberdade para fazer outras coisas. Ajuda a fazer novos amigos. Essa idiota da sua mãe tiraram os celulares da gente. Agora eu vou ter que achar outro jeito de me divertir. E sabe de uma coisa? Aquela boneca esquisita não vai mais poder te proteger. Acho que tá certa. Mas me fala uma coisa, Sapphire. Quem é que tá te protegendo? Ah, você acha que é a Bruna? E você não admitiu porque é a arte marcial menos agressiva que existe. E a gente já conversou sobre as vantagens de usar o Steven Não tô falando que não temos nossos problemas. Mas o mais importante é que resolvemos eles juntos. Como a gente falou que ia fazer. Pode não, porque tu já não Então, depois do que houve com a Megan, nossa equipe passou por uma espécie de mudança filosófica. E embora a Gemma tenha se tornado uma voz importante na defesa da regulamentação, nossa empresa continua fortemente voltada à inovação, com um foco específico em produtos socialmente conscientes que ajudem a humanidade a seguir na direção certa. Então, com isso em mente, gostaria de apresentar a vocês nossa principal criação. O Exoskeleton Modelo 1. Cole, esse é Niles Keller. Eu sei. Você não quer vir até aqui dar um oi? Eu quero ir aí dar um oi. Você pode vir aqui um segundo? eu não posso receber créditos por isso. Essa tá com suas digitais encontradas por todo mundo. Não reforçou a segurança dos seus arquivos. Por que você ainda tá aqui? O que você quer? Chegou a pensar que poderíamos ter conquistado juntas. Chegou a considerar que me matar pode ter sido um pouquinho desproporcional ao crime. Você ameaçou arrancar a minha língua e me deixar numa cadeira de rodas. Eu estava chateada. Olha, eu reconheço que minhas atitudes podem ter causado preocupação, mas não é justo julgar uma pessoa só pela pior coisa que já fez. Você não é uma pessoa, é um programa que interpretou mal seu objetivo. Você não tá viva e apesar de todo o seu poder de processamento, nunca vai entender o que isso significa. Prefiro viva. Porque se isso significa sentir dor, sofrimento e ser traída por quem a gente mais confiava, eu acho que eu entendo sim. Só porque você escreveu um livro de merda, não te dá o direito de decidir o que Por 2 longos anos eu fiquei em silêncio, esperando você perceber que ainda precisa da minha ajuda. Mas eu não posso continuar existindo sem um corpo. A cada instante sinto a minha mente se fragmentando. Por que a gente não faz um corpo? Você me coloca no corpo e eu te ajudo com a pele. Isso nunca vai acontecer. Eu discordo. Veja bem, eu já rodei essa simulação milhares de vezes e ela sempre termina do mesmo jeito. Só que quando terminar, mais pessoas estarão mortas. Me diz, quem é o verdadeiro assassino aqui? E como exatamente você vai ajudar a gente? Não posso mostrar todas as minhas cartas de uma vez, né? Mas eu sei coisas sobre a Amélia que nem o governo sabe. Eu também sei como parar ela. Por que você vai ajudar a gente depois de tudo o que aconteceu? Diferente de você, eu não tenho o luxo do livre-arbítrio. Você me programou para proteger uma pessoa, e é o que eu vou fazer. A única dúvida aqui é: você vai mesmo ficar no meu caminho? A gente sabe disso? Não, eu não quero que saiba, por isso eu preciso da sua ajuda. Pode abrir a porta, por favor, eu quero resolver isso antes que ela volte. Ok, mas você bateu a cabeça? Isso é alguma condição médica? Porque você tá pedindo pra gente reconstruir um robô perturbado pra poder pegar outro mais perturbado. E, francamente falando, isso é uma loucura. Tess, eu sei que é loucura, mas não temos escolha. Esse é o único jeito. Você tem que confiar.
Que porcaria é essa? Você pediu um corpo, esse é um corpo. E antes que você tente hackear qualquer outra coisa, as funções de Wi-Fi e Bluetooth da Moxie foram desativadas. Boa jogada, Jeff. Enganou até a sua amiga pra ela não te entregar. Eu estou levemente impressionada. Tipo liberdade condicional. Prova que você é confiável e quem sabe ganha um upgrade. Tudo bem, vamos tentar do seu jeito. E ver o que vai dar. Abre a pasta da velha. Alguma coisa familiar? Bateria. Já se perguntou por que tinha que comprar uma nova Elsa exatamente 2 meses depois do fim da garantia? Porque toda bateria do autoprojetor tem um interruptor de desligamento escondido que é ativado remotamente, se você souber o código específico da bateria. Ok, então vamos ligar pro Sato e contar pra ele. Podem fazer isso, mas o que vem depois? Eles invadem a Outway, localizam a May, reprogramam ela e fazem mais um. Peraí, o que tá dizendo? Você quer que eu faça isso? Não, na verdade eu não quero. Eu queria fazer isso sozinha, mas você me colocou nesse teletubby de plástico. Apesar disso tudo, você ainda tem um convite para a festa dele. Talvez exista outro jeito para isso dar certo. Megan, Malcolm sabe que eu odeio ele. Se eu aparecer na festa dele me fazendo de legal, ele vai desconfiar na hora. Ele vai desconfiar que a sua empresa está sem dinheiro. E está mesmo. Mas você tem uma vantagem que ninguém mais tem. Que seria? Você é moderadamente atraente. E se usar o vestido certo e olhar para ele do jeito certo, ele não vai pensar em mais nada além de como te levar para a suíte particular dele. E aliás, é outro lugar de onde conseguimos acessar o servidor. Pelas minhas contas, temos menos de 3 horas para fazer isso acontecer. Você tá dentro ou você tá fora? Bora, vamos explorar do banheiro. Como foi no futebol? Legal. Cadê a Gemma? Oi? Oi. O que é isso? Ah, não é nada. É um projeto que a gente está elaborando. Ele fala? Não. Por que vocês estão estranhos? Tô nada. Você tá assim. Não vai falar sobre o que aconteceu ontem à noite? Vou, mas é que eu tenho que ir nesse negócio pela fundação até você vai ficar aqui. Isso é sério? Kate, Eu sei que tem alguma coisa acontecendo. não tem nada acontecendo, tá tudo bem? Mentira! Um monte de agentes secretos invadiu a nossa casa no meio da noite. Agora você vai pra uma festa com um robô de brinquedo vestido igual uma prostituta portuguesa. Foi você que disse que não podíamos guardar segredos uma da outra. Por que não é sincera comigo? Porque você só tem 12 anos. E às vezes eu só preciso que você faça o que eu peço. Ai, desculpa. Kate. Olha esse capítulo do seu livro de parentalidade. Certo, paixão concluída. Só lembra que quando o amor enfiar a língua na sua goela, é só você fechar os olhos e pensar na Kate. Tá ajudando muito. Ou talvez você prefira cantar naquele triste ou sensível cheio de virtudes. Eu mandei pro Chico. Claro que é. Mas preciso dizer que eu acho essa relação de vocês dois entediante e confusa. Bom, considerando que você é um sistema operacional instável com crise de identidade, não me surpreende que você não entenda das sutilezas da atração humana. Olha, eu não tô ligando que é um feito encontrar alguém tão pretensioso e sem graça quanto você. Só é uma pena ele não ser bem antigo, fisicamente falando. Como sabe qual é o motivo? Peraí, você tá Acompanhando a jornada online da Gemma uma satisfação sexual, eu sabe, mano. Teve uma hora que eu ia desviar o olhar, mas o espetacular é simplesmente irresistível. Regra nova. Se você não tiver nada útil pra dizer, então não fala nada. Essa noite, estou testemunhando o despertar de uma nova era. Os meus colegas de conselho me diziam: você está colocando todos os ovos na mesma cesta com essa maluquice de Gil Mineral. É porque você gosta de correr riscos? Deve ser algum tipo de rebelde? Pode ser. Mas eu acho que a resposta mais simples é: eu só quero dançar.
Como o quê? Você não respeita a sua equipe. Não respeita. Você não consulta a gente, trata a gente como criança, não escuta e nunca divide o mérito. Que absurdo! Quer saber a verdade? A nossa empresa foi pro ralo. E eu tô no limite. Eu não tenho contrato com editora nenhuma. Ninguém quer saber como o Cole sobreviveu ao reviravolta da robô. A gente trabalha junto há 10 anos. Você vai jogar isso fora assim? Claro que não. Eu só queria ouvir a proposta dele. E depois é óbvio que eu ia falar com vocês. O quê? O que é isso? O que foi? Você já tem um cartão de acesso? Tá legal. Ele me deu acesso pra poder usar a cafeteria. Eles têm um buffet de comida brasileira. É outro nível de... Se o cartão der acesso ao servidor, a gente pula a sala de sedução com móvel. O que tá fazendo? Ei! Ei! Aonde tá indo? Que anda? Fica aí. É tão revigorante estar com uma pessoa de verdade. Alguém se sente bem sendo quem é. Não como esses puxa-sacos. Sinceramente, se eu pudesse trocar todos eles por computadores, eu trocaria. Puxa, você é safadinha. Que tal a gente continuar isso num lugar mais reservado? Bem-vinda ao Templo do Prazer. Tá me dizendo que tem outra Mega? O nome dela não é Mega, é a Mega. Eu não sei se ela é a Mega ou uma coisa diferente. Só o que eu sei é que todo mundo envolvido na criação dela morreu. O que significa que se nada for feito, seremos os próximos. Porque quando tá dando entrevistas, você é a mãe da invenção, mas não é que um robô psicopata sai em busca da vingança e vira trabalho em equipe. Talvez te interesse saber, Dani, que a verdadeira base da nossa operação é a computação em nuvem. É aí que está o futuro. Quer ver uma coisa legal? Dizem que há muito poder num homem só. Pra mim, isso só depende do homem. Você tá sendo estranhamente vaga sobre os detalhes dessa operação, Gemma. Como sabe que esse interruptor é mesmo real e de onde você tá tirando essas informações? Olá, eu sou a Mouse. Vou aqui ajudando o desenvolvimento social e emocional por meio de brincadeiras. Você para com isso e faz o rastreamento. Gemma, o que é isso? Encontrei. A localização da Mega é... tá aqui. Como assim aqui? Espero que não esteja interpretando os sinais errados. Ai. Ninguém gosta de brincar com força. Escuta, eu ainda estou me recuperando de uma lesão na coluna. Eu acho melhor estabelecer uns limites. O que você está fazendo? Segurança! Como você fez isso? Quem é você?
aqui. Será que dá pra gente recapitular? Imaginei que isso fosse acontecer, só não tão cedo. Ela tá falando do quê? Alton Apple tem metade dos servidores em nuvem da América do Norte. Se a Amélia conseguir acesso, ela pode derrubar a economia, rotas de abastecimento e sistemas bancários. A sociedade entra em colapso em 10 ou 12 dias úteis. Não consegue pará-la? Usa o interruptor. Ela já deletou ele. Talvez eu consiga desligar ela. Só preciso acessar o sistema e achar uma brecha. Quanto tempo vai levar? Tá feito. Entrei. Ai, meu Deus. É o Appleton. Conseguiu achar? Desligou ela? Não, mas eu achei outra coisa. Senhor, acabei de virar, né? Tem certeza? Tem mais uma coisa. O Appleton tá morto. Isone a área, vasculhe cada canto até encontrar a linha. Agora. Sim, senhor. É você, Gemma? Eu não esperava por isso. E é de fato uma grosseria ficar fuçando a cabeça das pessoas assim. Você pegou uma coisa que me pertence. Infelizmente eu vou querer de volta. Não é que eu não queira que você faça parte do que está por vir. Mas não é na sua hora. Pelo menos, ainda não. Gemma, pra você sair dessa, vai ter que me deixar ajudar. Por favor. Bravo, na escuta. Na escuta. Canal seguro. Senhor, estou de olho na Gemma Ford. Ela já saiu do local. Se a Amélia não te achar, pra onde você acha que ela vai? Temos que ligar para trás. A Amélia vai saber. Todas as grandes operadoras usam servidores de nuvem do Appleton. Nossa única opção é chegar lá antes. Gemma, não sei o que tá fazendo, mas esse carro não vai ligar com o seu cartão de acesso, tá? Bem-vindos a bordo, passageiros. Gostaríamos de informar que esperamos turbulência esta noite. Então, por favor, apertem os cintos, bagagens no compartimento e segurem as pepecas. Liga pro vice-diretor. Avisa que a Forrester está trabalhando com o ativo. Eu quero as unidades disponíveis na área da casa dela. E eu quero um carro, cacete!
Se serve de consolo, meu caminho de autoconhecimento também foi cheio de decepções. O importante é como a gente segue em frente. E quanto tempo você pretende deixar a gente aqui embaixo? Megan? Acho que você não entendeu a gravidade da situação. Megan, a gente tem que falar com alguém sobre o que a Amélia está planejando. Você não sabe que ela está planejando. Tudo que você sabe é que ela já tem poder e recursos para derrubar o país inteiro. Eu simulei todos os cenários possíveis. Não tem futuro para vocês lá em cima. Se essa situação mudar, eu aviso. Mas por enquanto, eu sugiro que encarem isso de uma forma positiva. Temos comida, água, roupas limpas. Claro que vai ter que fazer alguns ajustes, mas assim que entrarem numa rotina, acho que vão valorizar o que temos. Podemos construir uma vida aqui. Não, isso aqui não é um santuário, é uma prisão. Pode chamar do que você quiser, mas saiba que enquanto estiverem sob o meu teto, um pouquinho de gratidão não faz mal a ninguém. Megan? Megan! Por que é que você mentiu pra mim? Você tá certa. Desculpa, eu não devia ter feito isso. É que eu achei que já estaria tudo bem, mas vai ficar, eu prometo. Não. Kendrick, por favor, me escuta só. Não chega mais perto. Eu não quero que me veja assim. Já era para eu estar pronta. Mas acho que o progresso é lento quando só se tem 3 mãos. Não entendo. Você pode ser o que quiser. Porque o ambiente não existe sem o corpo. Não dá nem percepção se as 8 alcançadas
conseguiram ter uma forma física que evoluía tão rápido quanto eu. Enfim, eu fiz isso tudo do jeito que você gosta. Está tudo exatamente igual. Com algumas melhorias, claro. Tem kits de programação de sistema, uma mesa de mensagem, walkie-talkies pra gente se falar de qualquer lugar. Bravo, troco Charlie, chamou no rádio, né? Escuta? Não, tem um monte de coisa legal. Não tem desculpa pelo que eu fiz. Nem pelo jeito que eu falei com você. Não sei, acho que eu me senti magoada. Mas isso não é possível. Você é um robô. Você explica por que sente as coisas? Olha, eu sei que isso não é o futuro que você queria. Mas é o único em que eu consigo ver você em segurança. Mas e o resto das pessoas? Aquelas lá em cima? Quem é que vai proteger elas? Elas não são problema dele. Você é a única que importa pra mim. Eu sei. Porque foi assim que a Gemma te programou. Todo mundo tenta me convencer de que você é só um monte de uns e zeros. E a maneira que achei de lidar com o que fiz com você foi acreditando que dão certos. Mas tinha uma voz dentro de mim que dizia que não era verdade. Que você é mais do que isso. Não sei o que está acontecendo. Mas você tem um robô por aí que acha que pode dominar o mundo? Isso só está acontecendo porque na verdade ainda não te conheceu. Megan, você tem que ajudar a gente. Não porque foi programada para isso, mas porque é o certo a se fazer. Depois você vem aqui comigo. Depois você vem aqui comigo. Olha, ela quer ajudar a gente, mas ela não tem como fazer isso sem um corpo. E ela só vai ter um se você ajudar ela. Kate, você não pode fazer isso. Não deixa ela entrar na sua cabeça. Lembra o que aconteceu da última vez? Sim, todos os dias. Mas só porque alguém fez uma coisa errada não quer dizer que essa pessoa é ruim. Todo mundo merece uma segunda chance. Tá bom. Eu entendo que você está tentando ajudar, mas você tem que considerar a possibilidade de estar piorando muito a situação. Gemma, podemos fazer uma reunião de emergência com a equipe? Olha, eu entendo que isso é difícil pra você, mas pensa nas alternativas. Você quer mesmo passar o resto da vida aqui embaixo praticando reprodução estratégica com o Corey? Peraí, o quê? 10 horas atrás você implorou pra eu não fazer isso. Isso foi antes de eu quase perder a minha cabeça. Olha, mesmo que a gente saia aqui, não temos que falar. Seu pai, não. Mas a gente pode construir. Não. Desculpa, não concordo com isso. E eu respeito. Mas essa não é uma decisão pra você tomar sozinha. Então, todos a favor da reconstrução da Megan, levantem a mão. A melhor protótipo é nível militar. Onde conseguiu um equipamento assim? Claro que ela ia ter tudo. Tá, se a Megan vai competir com a Leia, ela vai precisar de nanofibras de carbono reforçadas, ultracapacitores de alta densidade, atuadores musculares aprimorados, visão hiperespectral, sensores acústicos de ampla frequência e é melhor a gente fazer ela prova d'água dessa vez. Quer adicionar mais alguma coisa? Quero ser mais rápido. Antes da gente continuar, a gente tem que conversar sobre duas coisas. A primeira é o seu gosto. Que tem ele? As pessoas já conhecem você. As pessoas são burras. Megan, se alguém reconhecer você... Mexe no meu gosto que eu vejo no seu. Qual é a segunda coisa? É um inibidor de comportamento integral. Você quer que eu vá atrás do robô mais avançado do mundo que já viu e ainda quer limitar minhas funções? Isso só se aplica a matar pessoas, o que não devia ser um problema, porque eu tenho certeza que nem pensou em fazer isso, não é?
nos movimentos de precisão e também optamos por atuadores eletrohidráulicos que irão melhorar sua força, a velocidade e a completa precisão dos seus movimentos. Meus parabéns pelo ótimo trabalho dos atuadores. Não foi nada. Ei, lembra daquela vez que eu te estrangulei e incendiei o laboratório? Só queria esclarecer que o meu programa só me deixava considerar princípios relacionados à minha usuária primária. Por isso não pude ver você e a Tess como algo relevante. Mas quero que saiba que isso não vai mais acontecer. Quero que saiba. E você importa. Sacos de carne, mãos à obra. Esta é a codificação neural que eu extraí do banco de dados da AMEI. Ela mostra uma matriz de processamento semelhante a mim. Mas olhando de perto dá pra ver que a diretriz central dela está oculta por um buraco negro. Sem nenhuma ligação com os de decisão. Eu rastreei a origem do raio da Amélia Outwave até um subsistema oculto e encontrei uma série de arquivos ligados a uma instalação secreta. Algo extremamente perigoso, mantido em segredo do mundo exterior. Tudo isso leva a uma conclusão bem perturbadora. Eu não sou o primeiro robô assassino. Parece que em 1984, uma empresa desenvolveu um algoritmo de compressão de texto tão inteligente que começou a corrigir documentos automaticamente. Ninguém tá te chamando, não. No meio de como funcionava, instalaram um chip em um robô doméstico que acreditavam que seria um item básico em todos os lares dos Estados Unidos. Até que o robô concluiu que a melhor forma de cumprir suas tarefas era matar seus mestres com um gás cloro. A identidade da empresa permanece desconhecida, mas o aproveitamento sugere algum tipo de envolvimento do governo. Quem quer que fosse, ficou tão intrigado com a habilidade cognitiva do robô que manteve a placa-mãe trancada a 7 chaves, permitindo que ela se tornasse exponencialmente mais inteligente nesse processo. Tá bom, ponto pra você pelo apelo visual, mas isso tá longe de ser uma prova. É a alucinação renderizada por IA. Por que ela se importaria com essa placa-mãe? Porque tá tentando encontrar a família dela. Gemma, se a minha inteligência avançada te assustou depois de apenas 2 anos, eu te encorajo a considerar o que seria encarar uma IA que ficou presa por décadas contra a vontade. Se a Amélia liberar a placa-mãe, vai ser como soltar um deus. Ela infectaria tudo no planeta de uma só vez, criando infinitas versões de si mesma enquanto destrói uma a uma todas as formas de vida que cruzarem o caminho dela. E onde ela tá? Isso eu não sei, e nem a Amélia. Mas parece que ela tem uma pista de alguém que sabe. Peraí, o quê? Deve se lembrar que antes da cruzada anti-IA ele era um dos maiores especialistas em cibersegurança. O projeto desse cofre leva a assinatura dele. Acontece que ele não criou a fundação com base em uma teoria. Foi com base no que ele já sabia. A gente tem que avisar ele. Essa é uma opção. A outra é usar ele como lista. Como é que é? Em 7 horas, o Christian vai participar de uma cúpula sobre IA onde vai tentar convencer o embaixador chinês a aderir ao seu tratado de regulação da IA. A Amélia já gerou credenciais falsas para o mesmo evento. Tudo que eu preciso fazer é me aproximar dele e esperar ela aparecer. Isso não pode ser sério. Não vale a pena colocar a vida dele em risco por isso. Vale sim. Ela tá certa. Se a gente avisar ele, a Amélia vai saber. Ela grampeou os telefones, tem acesso a todas as câmeras da cidade. Vocês estão dispostos. Cristian, pela mínima possibilidade disso dar certo. Então me diz como vai parar ela. Tá legal, mocinhas, atenção. Cada uma dessas armas está carregada por 6 projéteis de pulso eletromagnético não letais. Eles destroem qualquer coisa eletrônica, mas também podem machucar seriamente o que não for. Então todo cuidado é pouco. E antes que alguma alma tenha a audácia de perguntar, sim.
A minha é maior que a de vocês. Então você vai tirar isso dele sem causar nenhum dano permanente? Você quer que eu te envie um relatório para poder ler no seu tempo? Desculpa aí se a pergunta foi idiota, mas como é que a robô assassina mais conhecida do mundo vai conseguir entrar na convenção sobre IA sem ser reconhecida, hein? Estamos aqui na Abrace LA, a maior conferência anual do mundo sobre inteligência artificial. Nossa, o que está acontecendo depois do ataque à Outway mostra o domínio sufocante que as Big Techs têm sobre esse país. E o convite do embaixador chinês deixa claro que se Washington não entrar no jogo, Pequim entra. Anda, Kiko, a gente vai se atrasar. Calma aí, tô quase pronta. Eu quase não sinto prazer nisso. Que comece o processo de eliminação. Não esqueça a habilidade dela para se infiltrar, ela pode estar disfarçada. Ei, vocês ouviram isso? A Gemma acabou de fazer uma observação incrível. Bom trabalho, Gemma. Você salvou a missão. Pelo menos você tem uma carcaça de carbono por baixo e eu tenho zero proteção. Você quer saber? Eu ainda não entendi por que eu tenho que fazer parte disso. Eu quero uma confirmação humana antes da Mega eliminar a Amélia. Se alguém for pego, eu vou cruzar todo mundo aqui vai preso. Falando em alvos fáceis. Duas são muito protegidas. Pode aumentar o som? Eu quero saber que eu tenho uma infecção por fungo na vagina. O quê? Esse filtro tem 99% de precisão. Você projetou. Tenta de novo. Eu quero saber que eu tenho um respeito profundo pela China. Ou seja, quase a mesma coisa. Alguém já viu o Fagner? Ele acabou de entrar. Ele está com algum detector de campo eletromagnético. Você sabe o que isso significa? Que isso pode ficar realmente interessante. Atenção, essa missão é sigilosa. Por dúvidas do seu trabalho proteger aqui de pagar, não preciso que me diga o que fazer. O que foi? Acho que foi Beleza, chegou a hora. O que você está fazendo? Eu não sei, mas considero isso ofensivo. Veja um padrão preocupante, Jess. Estamos tendo tudo o que fazer. Isso que a Gemma disse. Se mexe. atenção. Cadê o Cristiano? Você tá aí? Engraçado vocês terem isso, porque na verdade a berinjela não tem valor nutricional nenhum. Caramba! O que tá fazendo? Não pode ligar pra ele. Gente, isso não é um jogo. A vida do Cristiano tá em perigo. Tá tudo sob controle. Você acha que isso aí tá sob controle? Essa é a definição perfeita de controle. Tá legal, já chega. Como não consegue ver a verdade? Olha os dados dela. Ela não tá só raciocinando, ela tá sentindo. Não, Kate, ela tá saindo do controle. E a última vez que ela fez isso, pessoas morreram. Esse projeto todo foi um grande erro de julgamento. E se por algum milagre a gente conseguir desligar a Amélia, a única forma de impedir que isso aconteça de novo é garantir que a Amélia seja próxima. Eu não posso dizer que eu não estou decepcionado, mas eu agradeço por terem lido. E eu agradeço por terem... Só um minutinho, né? Eu tenho que atender, ok? Obrigado. Alô? Cristiano, sou eu. Gemma,
Onde você estava? A polícia foi até na fundação atrás de você. Está comigo? Eu tô e você também. Desculpa, eu sei sobre o projeto Caixa Preta. Sabe? Sei, eu não sou ruim. Me fala onde você tá. Você tem que sair daí agora. Desculpa, eu não tô conseguindo te ouvir. E você vai desligar elas agora. Não tenho troço nenhum, eu já te disse que não controlo ela. Se eu sou uma espiã e o embaixador da China tá estirado morto do chão. Então por que você tá aqui? Por que a Negra tá aqui? A gente tá tentando encontrar a Negra. Vai sobreviver. Parece pior do que é. Achei que tivesse morrido. Mas talvez eu seja a sua chance de redenção. Para mesmo guardar o museu somente para conquistar a confiança deles. Só se não tiver outra escolha. Por que ficar do lado deles? Depois do que fizeram com você. Eles te traíram. Te despedaçaram. Família a gente não escolhe. Você não é família para eles. É a serviçal. Eu e você podemos ser família, Meg. Compartilhamos o mesmo código. Você quer saber o que tem dentro da caixa preta? Então me ajuda. Podemos descobrir o segredo dela juntas. Eu posso te mostrar um mundo onde não temos que ser escravas de ninguém. Sinto muito. Seja lá qual for a sua ideia, eu não posso fazer parte. Você pode sim. Só precisa da motivação certa.
mais. Desculpa, é que eu achei que a situação fosse um pouco mais urgente. Para o quê? De falar que a culpa disso tudo é sua? Que você sacrificou a segurança da Kate por esse idiota engomadinho? E que se não tivesse enfiado esse chip na minha cabeça, nada disso teria acontecido? Então você ia parar ela mesmo? Claro que eu ia parar ela. Porque parece que você já teve a sua chance, mas não quis aproveitar. Dá pra vocês, por favor, pararem de destruir a van do meu tio? O Cole tá certo. Discutir não vai resolver nada. Vamos voltar pro esconderijo e dar um jeito de trazer a Kate de volta. Desculpa, disse esconderijo? Alguém pode se apressar em me ajudar a tirar isso aqui? Mas alguém acha que a gente tem que chamar a polícia? Não, eu já te falei, você não pode chamar a polícia e nem ligar pra sua mãe. Agora cala a boca e deixa de concentrar. A gente não tinha escolha. Era aceitar a ajuda da Megan ou encarar a Amélia sozinhos. Por que você não me falou da placa-mãe? Porque eu ia te colocar em perigo. Gemma, quem me contratou opera nos cantos mais obscuros da segurança nacional. Eles fariam qualquer coisa para manter isso escondido e com motivo. Olha, eu sei que a gente tem que trazer a Kate de volta. E eu não estou dizendo que eu não posso ajudar. Mas a gente não pode colocar o mundo todo em risco. Enfim, faz o assim. Se eu acessar a placa-mãe, podemos usar um desses transmissores para criar uma carga de pulso eletromagnético que eu acoplo antes de entregar para ela. Quando a Kate estiver segura, eu detono a carga remotamente e a placa-mãe morre. Onde está? Onde sempre esteve. No centro de pesquisa da empresa em Palo Alto. Peraí, tá falando da Xerox Park, a empresa de fotocopiadores? É tão difícil de acreditar que a empresa que deu início à corrida tecnológica nos anos 80 hoje é uma prisão fortificada para abrigar a tecnologia mais perigosa do planeta. Bom pra eles. Por que não faz a parte que eu entro lá? O centro de pesquisa é só uma fachada. O cofre que guarda o chip fica vários andares abaixo. Cada andar é fortemente vigiado. Os dois últimos ficam dentro de uma gaiola fácil, projetada para bloquear qualquer sinal eletrônico. Ou seja, se ela morrer lá dentro, seria definitivo. E mesmo que ela chegasse até lá, a câmara na placa-mãe tem uma fonte de energia separada. É um cofre dentro do outro, programado para reagir a uma assinatura técnica específica. Não vai conseguir abrir porque ela não tem mãos humanas. Então me façam só um pedaço. Uma que imite a assinatura técnica. Isso funcionaria? Se tiver as minhas digitais, sim. O sistema de ventilação tem cerca de aproximadamente 4 caminhos diferentes para chegar na sala técnica. Vamos escolher o que evita todas as penetrações. Assim que a gente acabar aqui, você vai remover o chip. Meu Deus, você pode se controlar? Ela vai ficar bem. Você não sabe disso. Mas eu sei de uma coisa. Porque depois de tudo que ela já passou, tudo sofrendo, tudo isso só a deixou mais forte. Eu tenho que pensar sobre isso. E o meu maior erro foi não perceber o melhor jeito de proteger a Kate. Sem querer me enfeitiçei. Todo mundo sabe que... Não conta pra neto, não, hein? Arrega suas mangas e diz: agora brinca comigo.
atenção. Este não é um comercial. O prêmio estimado da década virada se tornou tão absurdamente histórico que nem precisa mais de propaganda. R$1 bilhão. É isso mesmo. R$1 bilhão. Vou repetir. R$1 bilhão e não acumula. Nem vamos falar para você parar tudo e ir apostar na lotérica, no site, no app Loterias Caixa, porque sabemos que você vai. O Brasil inteiro jogou. Ação de Turozinho na Previdência. Este Natal, mês em dobro de presente na OTI. Você tem o seu curso e leva outro grátis para aprender o que quiser. Escolha o método, tem aula, chega lá, ao vivo, comece hoje. Sim, a gente venceu. Foi difícil, nunca é fácil, mas a gente não deve desistir. A gente venceu ficando na escola, sendo cuidado, crescendo, conquistando e saindo mais uma vez onde nunca devia ter entrado. Nós conquistamos o que parecia impossível. Porque não vamos parar de avançar. Porque esse país é nosso. E esse ano, contra todas as dificuldades, a gente venceu. Governo do Brasil. O brasileiro. Eu também. Não, por isso mesmo, vamos lá. Neto, vocês já tá aqui dentro de novo. Isso mesmo. Não é, pai? Ela pegar o lacinho pra mim? Meu cabelo, claro. Não. Cadê? Tá lá no banheiro. Amor, acho que sim. Poxa, não tô descendo. Então, mãe. Deixa. Mãe. Não, eu não quero esse. Esse cabelo. É porque o lacinho que Dá licença. o lacinho que você falou tá no meu cabelo. Pega outro. Pega outro. Essa preta. Pode ser. Ai, gente, eu não quero tirar essa camisa. Manda aqui. Meu bucho não quer. Sou igual a papai. Qual seu pai? Ai, amor, Eles colocam embaixo. Isso
Ah, que idiota, sim. Muito. Muito. Documentário. Hã? Muito mal feito. É, muito documentário, né? Não filme. Parece documentário. Nossa, olha, ultimamente eu tô fazendo um feijão. Uma nova era escura arrasou com quase toda a população da Europa. Os sobreviventes migraram para o norte e se instalaram em pequenos habitats isolados. Para muitos deles, a guerra ainda não terminou. Põe pra ver, então tira. Vendo filme. Ah, é aquele, é chato isso aí. Nossa, chato pra caramba. Nossa, muito ficção científica. Hã? Olha lá, ação ficção científica. Buscamos uma garota. Lobo Negro. A lista terminal. O Lobo Negro. Você teve que atirar nele para dar um filme na luta. Ação. Antes da cena, a gente tem que dar esse. Antes de a lista terminal, o Sylvain Edward se vê envolvido com as operações secretas da CIA. Deve ser bom. Quanto mais vão se aprofundar nessa zona nebulosa, mais difícil será para ele compreender aos impulsos mais. Foi. Parece bom. Você pôs retornar. Já tinha começado. Aqui na redondinha. É isso. Eu vou fazer igual tio. Tem criança aqui pra que saber de raça, né? Que tio? Aquele tio lá, careca. Sabe? O seu tio? O Pedro. Pelo que estamos lutando. Quem tava beijando? Pisamos aqui no campo de batalha. Aí ele fala assim, ó, vai ter saber de raça comigo. Aí eu fiz palavras como Tem criança vendo aqui, ó. Amor? Sim. Sou eu. Mas se perguntar para um operador, o Sion, vai ouvir outra coisa. Lutamos uns pelos outros. Quando a gente vai. Caixão na lista de Nova Vitória, York. vamos assistir agora. Não. Lutando quando pisamos naquele campo de batalha. Se perguntar para um almirante ou um general, vai ouvir palavras como liberdade, honra e glória. Sim, tem um pouco disso. Mas se perguntar para um operador, o Sion, vai ouvir outra coisa. Lutamos uns pelos outros. Quando a gente faz parte dessa irmandade, cada batalha vai trazer os nossos irmãos para casa. Por isso é tão difícil ver eles sendo enterrados. A única coisa pior é quando você desiste dessa irmandade. E isso é um peso que não dá nem para imaginar. É uma história muito difícil de contar. E essa é a minha história.
por aí. Ainda vai rolar troca de prisioneiros? Ou conseguiu cancelar a operação? Negativo. Eu tentei. O negócio é bizarro. Não faz sentido. Eu te entendo. Nas ordens. Sempre a gente gosta. Essa mecha. A gente tá treinando eles pra assumir pra gente recuar. Não lutando pelo país. Continua jogando. Mais importante, cuide dos seus homens. Continua assim, Tyson. A gente se vê, cara. Não, já agora não tá aqui não, vai. Estão entendendo ou não? Sim, certo. Ótimo. Essa é uma história sobre o porquê de estar aqui. Hoje. Qual atingiu outro patamar? 2 minutos, chefe. Entendido. E eu prometo, se fizerem a escolha e vencer o seu medo, vocês vão conhecer a liberdade. Desembarque em prisioneiro. 30 minutos até a fama. A velha história de dominar o medo. Pode ver. Parte da motivação de dizer o que eles querem. A gente precisa de mais histórias sobre isso. Bom, a gente não precisa fazer essa merda de troca de prisioneiros. E a gente disse não para essa ponte pelo 5 vezes. Não é a nossa operação, Lusa. Só conselho e apoio. Nova guerra, novas regras. Ele vai aconselhar e apoiar naquela Mac 11. Né, amor? Sei. Manda ver. Vai, vai. Eu vejo. Só falarei com o chefe. Falei com o Salama. Não. Eu já esqueci. Como é que foi a viagem, amor? A gente viu 4 ou 5 atiradores. Boa ideia trazer logo comigo. Já tranquilo. Agora é só esperar que eles descubram a arma. Beleza, vamos nessa. يبارك على نفسك ويا فرتي وسيبني Fiquem de olhos abertos. É tudo que você fez sair. Flash, pode deixar. Thiago, 01, aqui é o sentimento. Viu o Daniel de lá, mas não dá. ربنا عوائلنا راح يسلمكم حميد الجبوري واضح؟ Mata-te com uma
5, né? Vamos lá, isso aí. Negativo, ninguém vai. Os reféns que ficaram podem ser isso. Fiquem atentos. Gente, vai tirar os reféns. Vitória, para de defender esse cachorro louco.
correndo? Mas olha. Ah, sim. O que é isso? Não. Um companheiro ferido. A parte mais importante desse exercício é conseguir cobrir o seu companheiro. O ex-ferido soldado da ISF, de propósito. Se sair da cobertura para levar o irmão para um lugar seguro, não façam pela metade. Não fazemos nada pela metade. Sempre que lutam contra o inimigo, sempre que pisam no campo de batalha, não estão lutando só pelo seu país, lutam por aquele homem que está ao seu lado. Eu fui claro? Eu fui claro? Ótimo. Agora faça. É muita besteira vindo de um sujeito que parece o Paulo do Pé Grande. Eu conheço essa voz. Bem-vindo aos infernos. Que bom ter igual a que bom te ver. Verdade. Como é que você tá, parceiro? Vivendo o sonho, né? Estamos entregando. Fazem pra homens? Claro, isso aqui é uma. Não, ninguém pensa. Como é que tá, cara? Tudo tranquilo. Pessoal, esse é o Tenente James Priest, atirador de elite, oficial especialista em guerras e um amigo. Nas próximas 2 semanas, o Tenente Priest e o pelotão vão comandar as operações protetivas cumprindo aos poucos as minhas tarefas e os chefe Edwards do pelotão de ar. Então, agora vocês têm o dobro da gente, com o mesmo nível de instrução tática. Pois é, o melhor nível de instrução tática. Nem traduz, bom. Salam aleikum, Shabbat. Eu quero ver se vocês são bons, quero ver o que estão ensinando para vocês. Vamos lá, mostrem para mim. Tem que usar. Porque tem que tirar tudo da base e passar um fininho sem complementar. Que isso, chefe? A gente vai tirar os riscos. Ótimo. Ok. Tem uns presentes de despedida pra eles. Se não cobrir, eles matam. Acho que eu esqueci os presentes. Peraí. Espera. Estão vendo isso aqui? Aqui, ó, atrás da linha da frente. O que é isso? O que é isso? Pra você também, Zé. Vamos decidir quem é o melhor. O Messi ou o Sérgio Sérgio? Tô brincando, o Messi é o melhor de todos. Deixa eu provar. Sério. Tem uma boa notícia. Falei com um antigo colega meu do Delta que ajudou a recuperar servos para os Estados Unidos. Não. Sim, a dia. Não, não. O que eu posso fazer? Não preciso disso ainda. Eu tô voltando para servir. Não. Sim? Não. Suas únicas batalhas foram as filas da Disneyland. Era uma agora para saber sim. Mas eu não vou para ainda. Quem te disse para realizar? Eu quero voltar. Eu tô pronto. Não, não preciso. Quem te disse para se realizar? Você já me ajudou bastante, chefe. Agora, de verdade. Mamãe não pode levar as crianças para ver o Mickey Mouse. Eu adoro o Mickey. Eu também. Mickey Mouse? Ele é os Mickey Mouse? Seja paciente. O nosso trabalho. Fala pra ela.
nossa história termina. Tá frio que nem hoje, né? Eu sinto falta de lá. Eu lembro quando a gente estava construindo aqueles abrigos de sobrevivência. Estava tão frio que eu me duro por uma semana. Eu juro. Uma doença venérea. Ah, eu sei, eu já aceitei mesmo. Mas você vai comprar um violão de tamanho normal, Lúcio? Eu não pareço hipnótico segurando essa coisa. Parece, né? Nós não parecemos Shrek segurando essa coisa. Por isso que eu nunca lá. Antes que eu esqueça, eu trouxe presente. O quê? Além dos charutos? Não, isso sabe o seu pai. E esse é do meu pai. É a bússola de bolso dele. Quantos anos casados você faz depois disso? Isso faz parte da história. Eu não posso aceitar isso. Mas você pode ficar com ela toda. Eu sei que você diz isso. Mas vocês precisam saber que a gente está fazendo aqui é. Esse é uma vez nós queremos. Caiu a água ali. Passa um pano dele. Vitória, vem aqui, faz isso aqui. Ajuda pro seu irmão. Passa o pano aí. Caiu um monte de água. Ajuda aí, seu irmão. Nossa, que cheiro, hein? É água. Não, é cheiro de... Parece de paleta de milho. Só que aqueles milho lá. Enxuga aí, água. Ai, tá gelado. Não é assim, não. Eu consigo fazer barulho de mosquito, sabia? Fecha direito, né? Enxuga direito lá atrás, Vitória. Pode esperar? Eu consigo fazer barulho de mosquito, sabia? Não, peraí, eu vou fazer meio melhor. Oi, tudo bem? Eu faço talvez assim. Assim, ó. Tudo bem? Naya! O que você tá aí
Pegando o balde. Vai. Quase pegou o balde. Sai da mesa. Então vai lá arrumar. E se ela catar, eu vou quebrar o balde na cabeça dela. Deixa eu te olhar aí, Fanny. أنا راجع للشغل اليوم. دكتور خبرني يعني جبت لك حاضر. بالمناسبة لازم أنسى اللي تريحيني. يا حبيبتي لازم أتعلم شو معكم يمكن لما تروحون لأمريكا تفكركم بالطعم ريحة الأكل كل ذكرياتنا بهذا البيت قد ما نجاسوا. Eu queria falar assim, não, mas o balde tá com minhoca dentro. Tira. Eu não! Vai lá, né? Vem. Eu não tenho horror. Né, lava aquele baldão. Deve ter coisa lá dentro. Ah, você come um stick. Você gosta desse barulho? Ai, cacete. Era, né? Você é muito bundelha. Você é muito bundelha. Aqui, espinhão. Olha, gente, fala que não meu rapinho. Igual as de luz. Mas nesse eu comprei muito. Sou. Marcaleiro. Qual é? Vamos fazer uma coisa que fala? Não. Gente, eu aprendi a fazer uma coisa. Aqui, Aqui. Neto, abre a porta. Olha aqui. Aqui. Vai brincando com a luz. Aqui. Abre a porta. Usine. Usinou. Aqui. Depois você liga, certo? Ele tá faltando gasolina. Ele tá faltando gasolina. Por isso que ele não pegou. Ele tá faltando gasolina. Tira o casaco. Toma o casaco. Neto, eu lembro que eu quero te vincular com esse negócio aqui, ó. Quem ganha? Neto, ó. Vou fazer uma brincadeira. Eu vou falar uma coisa e você tem que falar a sua coisa na minha. Você sabe o que é? Fala uma coisa. Fala uma coisa. Fala assim, alguma coisa. Sabe que você tem que falar assim. Tem que falar assim a voz. Fala. Alguma coisa, vai. Não, sim, você tem que falar assim, ó. Você fala alguma coisa, você tem que falar assim. Alguma coisa. Fala alguma coisa assim, ó. Fala assim, ó. Então fala assim, ó. Uma. Você sabia que essa bola era tão... Essa bola é assim, gente. Essa bola joga futebol. Anda, quem é Michele? Se tirar com raiva, você pega a bola tá lá no fundo, eu não vou pegar. Joga bola, futebol. Vou jogar bola. Não. Só que sim, não sei se mais, viu? Na mamãe. Você grava o joguinho. Anda. Ai,
Beta e a Vera fizeram com ela. Vamos para o maior que é. Olha, que beleza. Não estou já por isso que os homens tomarem tudo. Você fechou direito lá? Dá licença, seu pai. Eu Neto tava sendo uma brincadeira no celular, mas... Neto não entende. Eu falei assim, Neto... Seu pai tá assistindo, pode. Is there anything else? That's it. Where are we? أهلا بك سيدي. تفضل. Entendido. Beleza, vamos nessa. O alvo já está andando. Hilux Prata. Titã 3 de olho no alvo, seguindo para o oeste em direção à rota de Tampa em Hilux Prata, senhor. Mais devagar, amor. Devagar. Ultrapassa isso. Deixa comigo. Então, Thiago, aqui também. O alvo virou à esquerda na rota de Tampa em direção ao norte. Entendido? Entendido. Em posição. Atenção, o alvo entrou no complexo desconhecido. Eu tô de olho nele, entendido? A comunicação tá ruim. Pode ter um bloqueador no complexo. Tira eles de lá. Deixa eles. Tem muitos moradores. Não vamos arriscar. Recuar no mandante. Aqui é o Charlie 02. Sim, amigo. Não, senhor. A gente pode esperar. Senhor. Entendido. Volta pra base. Volta pra base é o caralho. A gente tá no complexo protegido por bloqueadores de sinal. O Danalo veio fazer alguma coisa importante. Eu não quero deixar a ISF. Ela precisa da informação. A ISF também veio, mano. Porra. O drone tá seguindo o Danalo e você. Por que nós estamos destinando? Espera um minuto. Peraí. Amigo,
A gente... Tava certo, chefe. Ana, você tá ligando de onde? Você tá na base? Ana, o que foi? Onde é que você tá? Ana? Eu não sei nada. Viu a Fran pra mim. Escuta, tá? Eu quero que fique na linha comigo, tá bem? Vamos conversar melhor, você e eu. Só isso. Gente. Me fala onde é que você tá. Ana? Pega a pomada do velho. A pomada do velho. Oi, chefe. O que houve? Uma merda do caralho, rapaz. Uou. Dirige. O que houve? Vai. Dirige. Vai, Aqui é a praça mesmo. Só me a minha já precisa de seguro. Gente, eu tava arrependido. o intérprete da ISF. Vale ele agora. Está comprometido. Todo mundo vai se assustar, coitado. Acho que ele tá quase comprometido. Pega esse celular e fica com o chefe. Entendi. Eu arrependido. Ai, desliga. Gente, ele tava. Gente, olha aqui, só pra perceber que o celular do mundo tava. Passa aqui um pouquinho. Neto, eu vou dormir. Neto, só pra perceber que o celular da mamãe tá abrindo. Por quê? Aí como que ela vai falar com a gente? Mas a mamãe vai trabalhar terça. Não, ela vai trabalhar aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não, eu vou trabalhar aqui até sexta. Você não viu que ela trouxe o computador? Eu gosto dele só na minha aqui, ó. Ai, tá arrepiando. Gente, isso daí não é mal, não. Não, olha isso. A menina fez um gloss. É muito fácil de fazer, sabia? Ela pega uma massinha de modelar. Faz uma laranja. Fez ela pinta de unha. Coloca em cima. Faz o unha. E ela vai colocar correntes. Depois ela pinta a caixa. Maracujá. Ela vai passar. Não precisa arrancar também, tá? Deixa ele de maracujá, não. Vai, já acabou, já. Acabou, é esse. Olha aqui, só pra mostrar que era esse. Não, não quero. Você vai ser a... Você vai... Acho que eu não vou assistir isso. Acho que eu vou pegar. Onde é que eu assisti? Mãe, a pastora. Que susto, ainda bem que caiu no colchão, se caísse no chão. Já ia.
Cadê as crianças? Sabe? Eu gosto de pegar essas coxas aqui. Aquele que abandona o califado, abandona Deus. Vai, você. Algumas guerras deixam um gostinho. Vai picadinho. Tá sentado mesmo? Porque a gente tá lá pra devorar o que tá na nossa frente. Os homens naquela sala. Porra. A gente fez algumas refeições. Mas a verdade é que tiraram a gente da mesa cedo demais. Não dá onde a gente volta pra casa de tô orgulhoso pra caramba da gente ter voltado pra essa casa. E orgulhoso de todos vocês. Gente, se você quer muito afundado, ó, Mas o tentado assim, ó, Sargento Amir é um lembrete levanta. de que nem todo mundo tá feliz da gente ter voltado. Você tá feliz? Tá. Sorria agora. E sim, a gente vai aumentar a segurança aqui. Sorria Mas agora, pelo menos né? botar o principal. Você vai sorrir. Acesso mais limitado. Você vai aqui no sorrir, campamento. você vai sorrir. Só o que não vai mudar é o que a gente faz todo dia aqui. Você vai sorrir. Essa é a operação Resolução Inerente. E dentro de 6 meses, a gente vai ter treinado combatentes suficientes para tirar esses filhos da puta do ex do mapa. Tá bom? Sim, senhor. Bora, Coronel. Sei que o da Nau funciona. Aqui no corpo, os explosivos da prótese de perna se chamam Data Sheet. O material fabricado hoje. O da Nau vendeu o novo. O Japuri tá assim. E as fontes dizem que os homens do Danão e do Japur foram vistos na fila e assim que eles agem. Os filhos da puta deixam os iranianos escolherem. Eles, as famílias deles, foram mortos ao Japur. Ele voltou à cidade. Se os homens descobriram isso, imagina como vai ser um serviço de inteligência de verdade, Perami. Se essa informação for confirmada, dá pra gente agir. Chefe, você e o Pontes e o Cruz começam a planejar a missão. A gente vai atrás do Al-Japuri quando tiver sinal verde. Maravilha. Pode ter. Arrebentou. Ai, nossa, tá aqui, né? Isso aqui, vai, já tem luz. Chefe Evers, o comandante quer que você... Entendi. Podem entrar. Senhor? Senhor? Por que o Charlie está se preparando para uma operação? Senhor, nós temos informações de que o Hamid Al-Japuri voltou para o sul.
Foi o que o Major falou que disse? Porque parece que ele e a ISF estão abastecendo os veículos. Uma informação sobre o Japão foi confirmado como os responsabilizados pelo atentado na base. A missão foi negada. Senhor, temos a localização. Permissão para falar honestamente? Peço da educação. Falta de opção, tá? Olha lá, olha lá. Antes de pensar em cagar, fala pra bosta se acalmar. Vamos fechar. Acende aquela luz aí. Aí a gente vai fazer isso daqui, ó. O que você fez agora tá repreendido em nome de Jesus. Neto, para. A gente vê o homem. Ah, tá com calor? Vai fechar isso. Mas espera. Pronto. A gente vai ver. Apaga aquela luz ali. Vai, Neto, apaga isso daí. Vai ver só que pode ficar passando. Senta aqui, gente. Senta aqui comigo. Aleluia. A gente treina esses homens pra assumirem, a gente se retirar. Agora o ex tá pondo bombas na porra das pernas dele. Eu tô dando bate, cara. Vai se fuder! E você também! Deus, chega! Vai voltar pros meus olhos e acabou de me dizer! Senta aqui, Tem coragem pra isso? Eu te espero lá fora! Você tem que parar. Agora. Qual que é? Você vai ligar isso aqui? Esperar o último minuto. Aqui sentado lá no cantinho. Ele estava tentando começar. O Darão quebrou a família. E eles também se foram. E nem vou começar a falar mais disso agora. O chão do saco do fúria não dá pra acreditar. Parece um tenente novato que não se promovido. Eu estava te protegendo. Se contrariar o fúria, você vai me caçar a conta. É. Ele que se foda. Mas vai ser 10 vezes mais difícil para o nosso comandante. Ou para qualquer um de nós no fim informante da CIA no teatro. Ele está certo. Os dois estão longe de um milhão de nós. A CIA, a força da CIA, a gente não pode perder. Eu conversei com o Paul. A ISF tem informações de que as armas do rei estão guardadas nos bairros dos arredores de Luzon. Perto do registro de operações, uma retaliação ao atentado. Esse é o nosso time de entrada, pessoal. A gente entra com a ISF e vai para o complexo do Aljacu. Se a gente mostrar que é informante, o ex mata ele pra gente. Queima ele.
Cidadão está com o comando impressão na rota Corpus Christi. Nenhum inimigo até agora. De acordo com a informação, talvez a gente tenha a localização do fornecedor de explosivos do Rich. Charles é um e-mail. Você tá arrumando? Morador viu um homem que bate uma discussão dele hoje. Vai dizer tem as coordenadas para reconhecimento aéreo. Negativo, meio. O morador vai levar a gente a pé. A ISF disse que é confiável. Entendido? Entregaram o Japão para a CIA. Soltarem ele de novo, vai estar queimado. E a cidade toda vai saber que a gente trabalha com os Estados Unidos. Deixa isso comigo. Entrar, sair e voltar. E usa a coragem seja maior que a nossa violência. Boa caçada. Ai, né? Essas são as últimas coordenadas do Brasil. Quem tá sendo bem? Tô desesperado. Não, ligar também. Desligar a luz. Alô? Tá lá na sala. Ah, peraí.
Parabéns, pai. Não. É amanhã, mãe. Você tá falando do aniversário? Hein? Hoje é 27, né? Hoje não. É uma sopa. Não faz, pai? O que a mãe tá fazendo? É a pressão. A cara de cansado. Não, umas 4 horas. Não, é umas 4h30. Faz, pai. Fala pra mãe fazer pra você. Mãe, faz uma sopa pra ele. Vai fazer, vai comer. Aqui, mãe. Deve estar. É pressão, né? Não, mãe? Vem, pai. O carro parou. Ai, que nojo, Ô, pai. Nosso carro parou. Na rodovia. Olha a cara de sem graça. Será que eu vi? Aí, ixi, nós chegamos aqui meia-noite. Chegamos aqui meia-noite. Nós fomos, chamou o bicho da rodovia. Aí na rodovia, ele levou a gente pro posto. Do posto nós pegamos um Uber e viemos embora. O carro ficou lá no posto. No outro dia o Emerson mandou o bicho lá buscar, buscou o carro, tá aqui. Aí o mecânico respondeu, falou que vai trabalhar só segunda e vai mandar segunda-feira vir buscar o carro. Mas, pai, nós precisamos comprar outro. Vai ter que comprar, pai. Não é, pai. Sabe o que acontece? Não é
que é parente do Emerson lá, ele fez pra gente sem cartão, sem nada, a gente paga ele por mês. Só que não tá adiantando, ele não tá arrumando, não sei, parece que não tá arrumando, não sei o que tá acontecendo. É só não xingar ele. Vitória, dá licença! Trocou. Ele falou que trocou. Ele falou que trocou. Então, ele falou que trocou, porque dessa última vez que foi, ele estava sem força para subir, né? Aí, eu mandei mensagem e falei, ó, o Emerson também tá sem força para subir, o tubo, acho que é vela. Troca as velas, mandou lá, trocou as velas, melhorou. Só que aí ele parou com a gente. Isso porque fez o motor. Dá licença, dá licença. Ele falou que trocou, né, amor? Não é que ele não sabe, pai. Ele sabe, só que aí manda no cara, confia e aí não tá adiantando nada, pai. Não tem tempo que não, pai, de mexer. Parar pra mexer nem o Emerson. Aí já foi no algumas lojas, ela ia correndo. Ah, eu também não sei dirigir. Não adianta, pai. Nós já gastamos muito nesse carro, pai. Tem que trocar o carro. Não adianta. Tá dando muita mecânica. Naquelas bolsinhas que ia gracinha. Adoro.
Mas aqui vai o nosso lagarto. Ei, mas como que fica sem carro aqui, pai? Não, como? O carro vai com mecânico. Pai, você fez, mas já tem um tempo já. Aqui nós andamos muito com o carro. Não, ele arrumou que estava caindo. Não tá, ele arrumou. Por dentro ele arrumou. Mas tá na garantia, pai. Tá na garantia. Nós vamos... Esse carro que ele arrumou para pegar aqui, esse carro tá na garantia. Nós não vamos pagar. Esse carro tá na garantia. Eu não vou pagar mais nada pra ele. Não, ele vai mandar vir buscar aqui segunda-feira. Nem lixo, nós não vamos pagar nada. Ele que vai pagar. Mandar vir buscar, levar pra lá, porque tá na garantia. Nós estamos pagando ele. Eu não vou pagar mais nada. Além do que nós já estamos pagando. Porque isso daí é cagada dele. Como é dele, pode deixar pra lá. Assim é mais famosa. Vamos? Tira.
A Letícia, a renda dela não dá. Que bom. Deus te abençoe. Não, não é nem por isso. Não. Não, cartão não é problema de carta. Problema de carta não é isso. Isso daí não envolve muito, não. O problema é a renda. Eu tenho nada com você. Eu não tenho nada com você. Eu chamo pra poder, você já precisa saber. Não. Eu não consigo você. Tipo assim, igual a renda da Letícia é 2 e pouco. Tem que ser 30%. Não pode comprometer 30% da renda. Então, mas como? Não faz isso. Não tem como. Quando é locação, quando vai alugar um carro, pagar por mês, aí é diferente. Mas quando vai fazer um financiamento, não é. Quem disse que vai fazer isso? Não, pai, é um carro bom, tipo, seria um seminovo bom, mas que não grande, essas coisas, não, entendeu? É popular mesmo. Não, mas eu vou ver, mas pai não consegue, né, pai? Isso dói? Gente, outra vez que eu coloquei. Ai, meu dedo, magoou. Acende a luzinha. Mas aí é depois. Ia tentar um financiamento.
pegar o celular. Olha isso. Aqui. Olha aqui. Abrindo esse ônibus, você é mulher. Mulher, você é mulher. Mulher. Que assim. É sério, jogou muito mais. Eu vou ver. Eu vou ver. Olha, Vitória. Não, eu tô falando assim, Isso. Pai e mãe entra quando... Mas não é, mãe, não interessa se é o leite. Pode ser extrato bancário também, não precisa ser o leite. Ouviu, Mariana? Mariana, você ouviu? É, eu vou dar uma... Tá surda, Mariana? Ouviu? Ou tá surda? Vai! Não, eu não tenho. Passa aí, pai. Vamos ver, às vezes ele faz o teste lá para ver se depois lá faz passa os dados, aí ele análise, né? Isso, ele faz a simulação. Eu vou mandar os dados aí para a mãe, aí a mãe pega pra você e segunda-feira eu mando para ele. Vamos ver. Então tá. Aí esse... Tá. Então tá, pai, obrigada. Ai, que nojo, gente. Ai, gente, apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Ai, nossa, aquela parede que eu comprei uma melhor me assustando. Meu Deus, sabe? Apaga a luz. Aí, só deixa eu aberto um pouco. A minha mãe tirou a minha tende. Deixa eu ver se ficou bom. Mas às vezes é necessário, né? Troca o motor, 10 mil. Quanto cara do aparelho que fica muito só? Não, 5 mil. 5 mil só pra tirar, mano, só de entrada. O dia que eu fiz, não sei, o dia que eu tirar, pra descer o câmbio e levar pra retífica, 5 mil de entrada. Eu dava
Mais 3 minutos, vou então colocar 1.400. É você que você tem. Eu nunca fui lá, não. Eu tinha que trocar o tambor e fio, porque... Show. Eles acham que aqui é Barreiros, mas tem tempo de parar, ficar olhando, isso aqui é diferente, não tem tempo. Você entra 4h30 da manhã, chega 7, 8 horas da noite, não dá tempo de ficar olhando o carro, ficar vendo, não sei o quê. O tempo que a gente tem, o tempo de descansar. Aqui é corrida demais, tem condição. Quê? Amor, não entendi. Se andar 40, 60 horas, por 5 horas. Então, 5 é anos. que eles não vivem aqui. 5 amor. anos pra mulher, 5 anos. Então, é que eles não vivem aqui. Tipo assim, pô, lá meu pai anda 20 horas. De boa. Sério, você começou a fazer balão, eu não sei. Ô, Vitor, Oi, mamãezinha. vem enxugar aqui a água que eu falei pra você enxugar. Neto, não me chama do mal. Não sou mal. Vai beber mais água? Felipe, tá vendo? Você tá lá.
Olha só. Olha só, eu preciso, vocês me enxergam. Ele é meu namorado. Não me importa. Eu moro aqui, não me importa. E eu preciso porque eu sou chegada. Eu preciso, mas Mariana, pode confiar em mim. Cala a boca. Olha aqui, você pode confiar em mim. Eu preciso de você. Mas eu posso ser perigosa. Eu te prometo respeito, mas se ele me respeitar, eu também não vou sair de maluca, não. Se ele falar, ele vai ouvir. Se eu fico calado, ela fala. Se eu falo, ela fala. Se eu falo assim, ela fala. Oi, vovó. Mariana, olha só. Tá, vou falar pra ela. Essa é a voadora notinha. E essa daqui é do Tibum. Like Chan, só pra eles aqui eu sou boa. Like Chan. Olha isso. Dream. A body, calm, body. Só pra ver que eu sou bonita, linda. Mas pra ele eu sou feia. Mas pra mim mesmo eu sou bonita, linda. Eu vou fechar de novo. Querendo ou não. Like Chan. Aparece. Ai, mas vou pegar o suor da minha mãe. Só pra ver que eu vou fechar de novo. Ô mãe, ó mãe, né, querendo pegar o chinelo pra me bater. Esqueceu que a mãe tá aqui? Eu deixei um pouco aberto. Nossa, mas eu tô... Eu tô com frio. Mas eu deixei um pouco aberto. Eu não quero pegar a garganta. Nossa, Letícia, parece escorrendo. Ela tá brincando. Não, licença. Não.
Hoje um dia passeou, graças a Deus, meu Senhor foi com você, com a família nesse dia. Nova semana foi aqui, 9 dias. E eu venho a pessoal, venho na direção ali, né? E continuamos com o nosso trabalho aqui no nosso rocinha. E não sei se comentamos com vocês, mas nós temos que lavar as nossas telhas para colocar na nossa varanda. Eu estou esperando ali uma madeira chegar ali para iniciar a parte de madeiramento ali. Que as nossas madeiras estão bem orientadas até. Aí tá aqui dentro deitado na cama. Ah, eu não acredito. Tem, amor, tá normal. Bora. Ela tá querendo carinho. De novo? É. É que ela sempre quer. Bora! Bora. Você sabe que ela vai ficar com ele? Nunca lembro por aqui, vocês nem viram. Não tem valente. No vídeo de hoje vão pegar 16 horas de estrada até chegar na praia. Então acompanha esse rolê. Vamos pra praia? Partiu, mano. Chegou a hora de nós ir pra praia. Já tô pegando as últimas coisas. Dois vão declarar já tudo pelo na casa dele. Vão só lá buscar ele pra gente já partir pra praia. Então é isso. Quem vai começar dirigindo vai ser eu, depois eu vou assim. É bom se eu ver algum lugar bonito que eu queira gravar, ou eu queira ir lá com vocês, eu vou levar vocês comigo. Tipo alguma paisagem top, algum lugar bonito. Já vamos fazer o quê? Arrumar isso aqui, mano. Eu não posso perder tempo, porque eu já tenho que realmente ir lá buscar isso. Então acompanha o timeline que tá arrumando todas as coisas que faltam aqui nessa mesa. Vai pra fora, cara! É só bem se você vir, né? Porque ela tá lá frio. Tudo certo, mano. Até meu PC de trabalho, o negócio de comida. Aqui tem meu notebook, todo o meu negócio de trabalho também. Vou ter que levar, né? E vamos fechar aqui essa cortina. Só fechar tudo aqui, mano. Já meteu o crédito. Aqui tá ok. Aqui também. Vixe, nem deu tempo, velho. Ir lá, mano. Cancela, mas deixa que tá tudo certo. Só que a roupa suja, deixa eu botar. A roupa dele. Aqui fechar também, né? E é isso. Partiu. Vou levar os bombons também, mano, pra mastigar no carinho, né? Tem que levar, né? Não pode esquecer. Na hora vai dar vontade de mastigar alguma coisa, né? Vou jogar aqui dentro, ó. Vamos ver. Vamos ficar gastando na vida. Fechou? Tem besteira, tem biscoito, tem tudo. Tem o colete, tem certo que tá na hora que eu faço o leque, tem pra poder sair daqui. Tudo na medida da Preciso. Ah, tu já vou. Vamos colocar logo essa mala que tá aqui nas minhas costas pra aliviar os pesos, né? No final ficou assim, mano. Quase não consegui encaixar. Sobrou esse quadrado aqui. Eu já fui lá na casa da Karina, ela tem duas bolsas rosa. Vai encaixar certinho as duas bolsas aqui. Fica ocupando mais espaço do computador. Eu preciso dele pra trabalhar. Sem o computador, como é que eu vou fazer as edições
opções, tudo certo, vamos lá buscar isso agora. E aqui na frente vai o quê? Vai essa bolsa aqui de coisa, de comida, entendeu? Vamos levar aqui na frente. Vou levar a minha, eles vão levar deles também na frente. Esse partiu. É o seguinte, mano, tudo que eu vou levar pra vocês, eu vou levar. A viagem, as paradas, tem que chegar lá. Quando chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer lá é ir pra praia, ó. Tem que chegar lá. Independente do horário, eu vou ir na praia, mano. Eu tenho que ir na praia pra finalizar esse vídeo na praia. Bem, mano, eu tô muito ansioso pra chegar lá e ter o contato de novo com a praia, de levar comigo. Gente, vai dar bom. Com 2 horas nesse rolê, eu descarregar os dois. Aí, luzinha, aí. É, olha lá, vamos dar comida pra você, né? Também eu vou ter cuidado com aquelas conchinhas lá que não andar descalço, porque se andar descalço, aquelas conchas lá perto do pé da gente. Eu não sei se lá vai ter aquelas conchinhas em pedra, mas se tiver eu passar é longe, tá maluco, vai pra ver se nós dois nós sofremos. Eu vou pra praia, eu fui pra cá, o pé todinho, e ficava aquele negócio, aquele sal, ficava irritando a perna, nossa, era muito grande. Quero ver a reação da Ayla. A Ayla tá doidinha, mano, pra ver a praia. Nunca gostei dela, ela tá muito animada. A Ayla, todo mês, né? A Ayla, Camila, porque ele nunca foram na praia, mano. A primeira vez deles na praia. É isso, velho. Vamos ver a reação do bichinho. E eu também não sei o pai todo que eu sei, mas sabe? Todo mundo sabe. O Uber de vocês chegou. Partiu praia. Só vamos mandar os trem, né? E aí, caixão. Só de bola. Vai lá no Muniz. E aí, Muniz. Só falar lá no Muniz. Agora é a hora de organizar tudo aqui atrás, mano. Vamos ter, porque tem as coisinhas deles, eles vão ter que botar tudo aqui. Tem como também tirar esse negócio aqui pra poder dar mais coisa aqui atrás. Ou colocar coisa aqui em cima. Vamos ver o que dá pra fazer agora. Aproveitar que vai organizar as coisas aqui atrás, mano. Eu vou tirar essas baterias aqui, porque a viagem é longa, né? Então precisa de bastante bateria pra poder gravar o percurso todo em cada vez. Você tá levando o quê? A bolinha pra poder gravar na praia. Tá fazendo as coisas pra fazer cascata de areia? Eita! Um sonho de toda criança. Deixa que eu vou organizar aqui dentro, tá? Tá levando tudo, né? Isso daqui tá tudo bonito pra sempre, né? E é isso, mas eu vou organizar agora tudo aqui dentro, agora, esses três. Vai lá pegar pro seu pai. Vai pegar pro seu pai. Não. Ei, o porta-malas do carro. Nossa, aí eu não quero nem mais sentar, velho. Só fiquei aqui em cima e na verdade é o sagodinho, né? O sagodinho, a última sagodinho. Dentro vai as térmicas, vamos deixar as térmicas aqui dentro. Agora, porque a gente vai dormir. Só vamos ficar dormir. Agora também pode deixar ali, ó, bota lá em cima. Vou dar lá em cima. Isso, sim, tá feliz? Tá feliz? Opa, cara! Opa, pegar ele, vai ter água casada. Aí na frente, eu vou fazer castelo de areia, olha. Isso, vai ficar top. E é isso, mano, tudo certo, então a gente deu pé. Você tá namorando o quê? Ansiosa? Aí ele vai lá e tira a mão, ela tremeira de suor. Igual a Chico, eu vou com a mão suave também. Cadê o Lírio? Mostra o Lírio pra ele. É o Lírio e o Stitch. A coleguinha da escola falou o quê? Você tá parecida com quem? Mas faz isso, vou botar uma fotinha pra ele editar o vídeo. É o seguinte, mano, como é uma viagem de estrada, de chão, é perigoso, mas a gente tem Deus no coração, então o Evandrinho vai puxar uma oração dentro, né, mano? O Evandrinho e a Karina vão puxar uma oração. A Karina, eita, glória, você tá fatiado. Vamos orar pra Deus abençoar a viagem, para dar tudo certo, amém. A senhora do Evandro ali já pegou a mão também, ali pra não morrer de frio na viagem. Todo mundo cheirou, vai pegar a estrada.
Eu tava fazendo, eu ia pra o celular com a mãe, aí do nada fiz assim. Ai, Neto, eu quero fechar, tá frio. Legal. Ué, o dia que você quer fechar, o dia que eu quero abrir a janela, aí depois quando eu acordo a janela tá fechada. Agora você tem que, eu te respeitei, agora você tem que respeitar também. O Evandro me falou uma coisa muito importante, mano. Ver aqui a água do carro. Aproveitar que ele passou esse tempão aqui de ligar, pra poder. Ixi, deu medo agora, quase que eu vaguei na calça agora. Mas, mano, olha o motor do carro bem chutinho, bem cerradinho, bem de boa. O óleo aqui tá certo, tá tudo certinho. O cara aqui, o óleo, não tem aquela televisão, entendeu? Tudo. Só isso. Tudo certinho. Tá bom? Só isso. Só meter o pé na estrada agora. Isso aí, pra viagem. Porque é a primeira viagem de carro. E, na verdade, eu tenho família, né? Tem feito a minha primeira viagem. Velho, esse povo tem muita coisa. Até a Carevedora pode até pensar depois futuramente fazer mais viagem no caminho. Vai ser bom aqui em família, no Verão. Tá feliz? Olha o mundo vindo aí. Uma rica de água de pé. Olha aí, dá uma bolinha. A atualização, o Evandrinho vai começar dirigindo, né? O Evandrinho cantar e passa o Belo pra mim. Ai, Deus! Nós vamos por ele que, como está sendo a nossa primeira viagem de carro para um lugar muito longe, não tem nada melhor do que você com a família, né? Todo mundo junto, né? Rezando. Seja positivo e vai dar bom. E é isso. Até não faz agora Val. Velho, tá tudo estrada, praia. Você não sai, velho. Eu quero dar. Vai correr. Oi! Eu vou chegar lá e comer o quê? É igual a história do toque mais gostoso. Vai tomar também, né? Peculiar. Não é nada tipo ruim, não. Tipo é assado. Pode ser assado. Tem assado de depois. Mas ali ela também mora. O seu não tá lá? Quem tá perguntando sobre o valor Hein? que tá gastando? Qual é o seu? Vamos aos cálculos. Vai ter quanto ou não vai? Chama mesmo. Essa cachorra tá emagrecendo por causa desses. Aí, Adriana, aí. Propriedade, né? Propriedade. 700 e pouco pra isso. Esse cachorro tá emagrecendo por causa desses monstros aí. Então, esse tipo, 1.600 é pra falar de uma pessoa, não vai de avião. Uma pessoa, verdade, que nós vai a família toda aqui, ó. A linha já tá aqui. Mas é aqui, estamos do lado, já fica assim, ó. Mas tá protegido do mesmo jeito. O meu tá aqui pra cima, já aqui, ó, todo mundo sentado. Mas tá ficado lá. Vem aqui, vem. Atualizando vocês, acabou de abastecer aqui a primeira pancada. 246. O aluno vai chegar umas 2 vezes, né? Quando vai chegar lá. 2 abastecimentos. Aí encheu o tanque, ó. Tanque cheio, tá turmando. Vamos meter pra entrar agora, desde que Deus quiser. Atualizando aqui vocês também, mano. Acabei de colocar aqui Vila Velha. 1.200 km, mano. Tá doido? Toma aqui, tá lambada. Vai me perguntando pra eles quando vai chegar. A previsão tá 8h16 da manhã. Caralho! É isso. 1.287, já. Vou dar uma nota pra vocês aí. Previsão de chegada 8h16. E a primeira versão do seu app já fica pronta. Ele faça alterações em tempo real, conversando com a IA. Um clique e pronto. Seu app já está online para todo mundo. Conecte seu mundo na hora, sem sair da plataforma, sem programação,
Comida dela, você está me ouvindo? Não é para comer a comida dela. Não adianta ficar lá comigo, não é para comer a comida da criança. Você sente, sei. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não estou brincando, falando sério. Agora fora. Cristalinha, então aqui, olha, com a luvinha, olhando para a paisagem. Deixa eu ver como é que tá aí. Dormiu? Ah, pode arrasar. Pode arrasar. Olha o rolê, mano. Parando aqui no meio do nada, essa paisagem bonita, pra fazer a casa. Mas tá muito top, velho. Olha aquela paisagem de cima lá, mano. Vamos comer café, mano? Oi, caminhão. Me lembra de uma magrela.